Em alta mesmo sempre está Marcelo Coutinho, já ao meu lado. Bom dia pra você, Coutinho. Bom dia, lindão. Firme e forte? Bom. Sereno e alegre? Sempre. Convicto e esperançoso? Nó, demais. E o gráfico diz o quê? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, bom dia a todos. O índice, bom, o gráfico não diz, perdão, nada de bom, né? O índice do seu lado esquerdo, dentro desse canal, senhoras e senhores, eu os apresento Leonardo Pinheiro. 137 a 144. Então, assim, você tem um monstro aqui. O índice oscila disso. Você vê que essa oscilação ela é imperfeita, ou seja, quando sobe, sobe menos, quando cai, cai menos. Aqui eu tô na parte inferior da oscilação, eventualmente poderia cantar uma alta, mas de novo, tudo muito aberto. Então, assim, o day trade fica prejudicado, porque eu não tenho primária, e o direcional também fica prejudicado. Eu não sei se o índice sobe ou o índice lateraliza para posterior queda. O dólar está mais comportado, né? A figura gráfica aqui vocês já conhecem, cai, lateraliza para baixo. O dólar permanece com o objetivo R$ 5,451, o objetivo macro. No curto, o dólar oscila aqui entre R$ 5,479 a R$ 5,552. Pro Rodrigo M, pro Francisco Silva e para o Vini Volpatti, tá na hora de cumprimentar o glorioso Guilherme Cunha na ponta da conexão. Alô, Gui, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Léo Levati, um grande abraço a você e a todos os nossos queridos ouvintes que estão com o coração gelado, louco para tomar um calor no mercado e aquecer sobre essa temperatura extrema que vivenciamos. Dito isso, Léo, o dia de hoje muito semelhante ao de ontem, fomos muito bem mais uma vez, né? Índice para baixo, depois carrega a compra, fechando para verde perto de estabilidade, assim aconteceu, e o dólar, na palavra invendável, também obteve aí a sua recuperação, que hoje protagoniza essa movimentação 2.0. Então, um movimento muito semelhante ao dia de ontem, dólar caiu, a gente vai procurar algumas compras, e se romper com consistência, deixa eu pegar o ponto certinho aqui, ó, 5,538,5. A partir do momento que o dólar possa vir a superar esse 5,538,5, a gente acredita que ele pode gerar realmente toda essa alta, essa queda que obteve aí recente, ser a alta que possa o dólar contemplar nesse curto espaço de tempo. Já quando a gente olha para o índice, começa o dia mais amargor para depois puxar um pouquinho de compra e fechar perto de estabilidade. Estados Unidos para cima, o mundo mais contente, e isso não correlaciona em nada o nosso Brasilzão da massa. O Gui, ontem você estava imaginando uma bolsa mais para baixo, ela conseguiu avançar 0,45, te surpreendeu? Em que medida não foi surpresa? Até porque o dia mudou muito ao longo das horas que a gente viveu, né? E sobretudo com as falas do Powell e com o tom mais dovish que foi percebido. Perfeito, Léo. Ontem a gente pegou o começo do dia para a queda, no finalzinho da apresentação a gente já estava conduzindo lá nos 138.200, 138.500, continua sendo hoje o dia aquele patamar, olhando para uma movimentação mais compradora. Então a gente pegou a queda, a alta, antes do meio-dia já encerrado, e o fechamento do mercado de futuros foi lá para perto de 0,11. Então eu vejo que o cenário do dia de hoje ele tende a ser muito semelhante. O Coutinho foi muito feliz ontem na oratória da seguinte forma: pô, pode subir 2, 3 mil pontos que a atrasada do lado pro comprador ela é muito grande. Então, enquanto não romper, Léo, esses 142 mil pontos e tudo mais, a gente vai continuar falando que qualquer alta que a gente possa ter de surpresa aí para a movimentação do índice, ela é um voo de galinha. Bom, Gui, você então, para resumir na manchetinha, vê dólar, índice e curva de juros com qual pegada para hoje? Fechamento tudo para cima, o dólar mais fácil é para cima, caiu, comprou, o índice caiu, tem que cair bastante para comprar, só lá na casa dos 138.200, 138.500, mas eu vejo os dois fechando para cima novamente. Os dois para cima é a perspectiva inicial, naturalmente, do Gui. Valeu, meu parceiro, volto contigo em instantes. O AL Mais está por aqui, Santa Catarina com o frio trincando, o Big Orange, o Lucas Alcântara, também o Aurélio. Leozinho, você esqueceu de falar do número de transações correntes. Não, Aurélio, nós pagamos a informação aqui, mas não tem problema nenhum da gente reforçar para você que está chegando agora e que eventualmente não acompanhou mais cedo. A Camila Nascimento trouxe essa informação, ela mereceu inclusive urgente no painel Mover Pro. O investimento estrangeiro direto
ficou em 3,7 bilhões de dólares, quando o consenso apontava para 4 bilhões e meio de dólares. Portanto, um número mais fraco do que o imaginado, embora robusto. E nós tivemos, para além dessa fotografia aqui do investimento estrangeiro, as transações correntes em si. E as transações correntes em si, elas também mostraram uma frustração de consenso, mas no sentido oposto. Se o investimento estrangeiro apresentou uma foto positiva, mas menor do que o consenso, as transações correntes, e a cá pode reforçar o número absoluto, as transações correntes trouxeram um número deficitário, mas um déficit um pouquinho menor do que o que se imaginava. Vamos reforçar esse número para o Aurélio e para todo o Brasil, pois não, Cá? O saldo em conta corrente no mês de maio registrou um déficit de 2 bilhões e 900 milhões de dólares. O consenso era de um déficit um pouco menor de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Já o investimento estrangeiro direto ficou em 3 bilhões e 700 milhões. O consenso era de um superávit de 4 bilhões e meio de dólares. E Léo, você vai deixando o seu like, já temos 950 likes praticamente, vamos em busca dos primeiros 1.000, para mais de 2.400 pessoas que nos prestigiam. Obrigado pelo carinho da sua audiência, Marcelo Júnior, o Rodrigo M, o Carlos Eduardo Matos e também o Barreto Cecílio. Dali, Barretão. 97. Na tela para vocês agora, alguns dos assuntos pelos quais nós vamos passear. Comecemos por este aqui. Governo Lula é desaprovado por 56,7%, diz Paraná Pesquisa. Tá lá no portal CNN Brasil. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira. Mais de 2.000 pessoas ouvidas. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então veja que não é uma desaprovação confortável. Nós não estamos falando de 40, 45, mesmo 50, 51% de desaprovação. A metodologia Paraná Pesquisas afere quase 57% de desaprovação. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para este quadro aqui, ó, que mostra a performance do governo Lula em termos de aprovação ou desaprovação desde agosto de 2023. E o que nós vemos é que o índice de aprovação realmente cai e já na virada de 23 para 24 empata com o de desaprovação. Desde então, dá uma lateralizada com um leve viés de baixa, ameaça a recuperação em julho do ano passado, mas a partir daí o governo sente saudade de enxergar o que enxergava, porque a aprovação ela vai se distanciando, vai caindo muito fortemente a partir de janeiro deste ano. Aqui você tinha o contexto também do Pix, lembra como foi desgastante para o governo? Toda aquela história relacionada ao Pix, da eventual taxação, e o governo negou por A mais B, que não pretendia taxar, mas me parece que essa narrativa ela pegou também, até porque a oposição soube explorar muito bem. O Nicolas fez aquele vídeo de altíssimo alcance. É um dos pontos que eu lembro que sangraram o governo naquela altura do começo do ano. Você tem também, no primeiro semestre, em torno do qual a gente ainda está, né? Só acaba no final de junho. Você tem também a questão do INSS, os escândalos do INSS e a percepção de que um problema que era mais longevo incorporou demais no governo Lula, chegou a cifras bilionárias. Tudo isso vai coincidindo, fora a inflação de alimentos que ainda estava forte no começo desse ano, ainda incomoda muito o brasileiro, mas no começo do ano incomodava mais, o dólar estava mais salgado também. Enfim, ó, veja como tudo isso vai coincidindo com queda. Sai de 48, 47 a aprovação, vem para 45, para 42, para 40 e agora fica em 39,8%. É uma leve oscilação positiva em comparação com abril de 25. A desaprovação tem uma leve desidratação. Ela sai de 57 e pouquinho, vai a 56,7, mas há uma boca de jacaré que desafia, sim, a perspectiva do atual governo. Não sabem ou não opinaram, 3,5%, última fotografia do Paraná Pesquisas. Guilherme Cunha, isso faz preço? Não faz preço? Longe demais para a gente falar de eleição de 26? Te passo a palavra no momento em que o dólar está avançando 0,35%, deu uma encorpada na aceleração, R$ 5,538, e o Ibovespa futuro cai 0,13%, 139.060 pontos. A briga é boa para se manter acima dos 139 mil pontos. Você, Gui.
E é um momento crítico, Léo. Falamos aí, ó, 5538,5. Chegamos, antes de falar de Luiz Inácio Lula da Silva, a precificação exige. Se passar desse 5538,5, Léo, 5588. O dólar hoje pode ter uma alta superando aí 1% pelo contexto tanto técnico e o mau humor que a gente está também presenciando novamente aqui no cenário interno brasileiro. Expectativa amanhã de um IPCA 15 poder cravar qualquer direcional que seja, né, melhor do que essa lateralização que nós estamos. Quando a gente fala de desaprovação de governo, naturalmente tem que estar monitorando, mas jamais será durante esse segundo semestre embasamento de a gente poder ser um fazedor de preço ou tomada de decisão, né? Então, obviamente, tem que monitorar. O enfraquecimento do governo, ele tende a ter para o mercado financeiro uma perspectiva mais positiva, né, do que a gente tem esses riscos fiscais. Isso tende a ter esperança que um novo governo venha a controlar isso numa movimentação de eleição, mas muito cedo, né? A gente não tem os nomes ainda, é uma bagunça generalizada, novamente Brasil, né? A gente tem ainda uma dificuldade de ver quem que vai ser a candidatura oficialmente em 2026, então é o tipo de situação que coloca-se no radar, mas ninguém vai clicar sobre esse número, não. Eu só posso recorrer para Deus. 9 horas 11 minutos. E olha, da porta pra dentro, a gente precisa falar graficamente desse dólar, que deu uma encorpada, 0,40 de avanço, R$5,540. E o índice não tem tanta novidade, né, Coutinho? 0,17% de marcha ré. Depois que o Coutinho atualizar o racional gráfico, nós vamos fazer uma atualização internacional. A gente parte para a tabela da volatilidade, pauta Estados Unidos aqui pra gente conversar e fala do Bitcoin. O Bitcoin está ameaçando os 110 mil dólares. Falta pouco para isso. Daqui a pouquinho a gente ilustra. Pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal. No caso do índice lado esquerdo, gráfico de 60. Então a gente foi um pouquinho pro intraday já, tá? Parte inferior do gráfico, cota 1,39015. O meu número 1,38320. O índice sem figura gráfica. Tô vindo simplesmente por uma harmônica de baixa. O dólar do seu lado direito, a linha verde é a linha do Gui. Então nota, lateralização no curto prazo começa a dar uma empinada. A linha dele é um pouquinho mais conservadora, a minha um pouquinho mais alta, R$5,552. Rompendo a dele, a verde, confirmando com a minha, aí sim você tem o dólar já uma aprumada mais altista. 9h13, daqui a pouquinho partiu Estados Unidos, Bitcoin vem aí também, TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9 horas 14 minutos. Amigos, é o seguinte, eu gostaria de fazer a transição para Estados Unidos, mas vai ficar incompleto eu fazer a transição sem mencionar antes duas manchetes que vão chamando a atenção, até porque surpreendem o governo. Veja aqui a primeira. Mota surpreende e inclui projeto que revoga aumento do IOF na pauta desta quarta. A votação se dará de forma híbrida, quando os deputados podem votar por meio eletrônico. Circulou no nosso GC essa informação, agora vale dar um pouquinho mais de contexto, de corpo. Em uma semana tida como esvaziada no Congresso, Hugo Mota decidiu pautar para a sessão remota de hoje votação do PDL, o projeto de decreto legislativo que revoga o aumento do IOF anunciado em maio pelo governo. O requerimento de urgência do PDL foi aprovado por larga maioria dos deputados na semana passada, mas não havia previsão para a votação do mérito. O anúncio de Mota foi feito perto da meia-noite nas redes sociais, de ontem para hoje. Além do PDL, ele informou que vai colocar em votação a MP 1291, que autoriza o uso de até 15 bilhões de reais do Fundo Social para Habitação Popular e permite ao governo leiloar óleo e gás excedente com potencial de arrecadação de até 20 bilhões de reais. E essa manchete vai pegando mal, repercutindo mal, porque o governo de fato foi pego no contrapé. Olha essa aqui, ó, o governo foi surpreendido com decisão de Mota de pautar derrubada do decreto sobre o IOF. Essa surpresa não estava por ser surpresa no script, e o governo Lula esperava sentar para negociar a fim de decidir uma data. A percepção é, segundo um articulador político do governo,
de que isso irá paralisar o orçamento, inclusive o pagamento de emendas parlamentares. Existe um ambiente de insatisfação entre executivo e legislativo e a votação é considerada uma derrota simbólica para o governo. Parte da insatisfação dos deputados está relacionada a atrasos na liberação de emendas. O governo argumenta que tem acelerado o cronograma de repasses. Segundo informou um articulador do governo ao blog, essa paralisia orçamentária deve ocorrer porque o decreto que prevê o aumento do IOF, entre outras medidas econômicas, já havia sido desidratado. Diante disso, não dava para prescindir dessa arrecadação imediata. Para o Planalto, as negociações deveriam ser no âmbito do novo pacote de medidas tributárias para substituir o aumento do tributo, decretado em maio. A expectativa, no entanto, era de que a Câmara aguardasse pelo menos a divulgação do resultado do relatório bimestral, marcada para 22 de julho. Com isso, o governo teria uma percepção melhor do cenário em relação às contas públicas e, assim, analisar a questão do IOF. Bom, vamos lá. Gui, eu volto contigo. Já imagino por onde você vai começar. Brasil, um país feito por brasileiros. Todo dia, né? É o seguinte, assim, a desaprovação mais forte do governo Lula, de um lado, Gui, ela... No teu raciocínio aqui, ela não vai fazer preço, porque precificar as eleições de 26 é uma sopa de abstração enorme, ok? No entanto, a desaprovação do governo Lula dá ao Congresso a percepção de que tem mais terreno para dominar, dá ao Congresso uma força maior numa relação que já é muito favorável para a Câmara dos Deputados e Senado Federal. E veja, essa cartada que o Mota publicou na faixa de meia-noite de ontem para hoje, ilustra essa dinâmica de novo. O governo se diz surpreendido. Surpreendido. Vai lá, Gui. Eu vou dar minha opinião aí, às vezes eu levanto umas bolas meio diferenciadas, né? Parece um boicote, né, Léo? Não tem muito mais espaço. Por isso que eu falo que a desaprovação do governo torna-se indiferente para a pauta eleitoral 2026. Porque de agora, falando em julho para agosto já de 2025, até o movimento de 2026, não tem como a gente acreditar que vai sair algo extraordinário, que vai ser aprovado algo pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso. Já tem um boicote meio que desenhado aí, né? Pode mandar, né? A regra do jogo ela é clara, né? Você manda, a gente avalia, vai para votação e não tenha poder, né? Então isso é desde a transição de governo, né? Saiu a direita entre a esquerda e o número de pessoas ali que poderiam apoiar, né? Então o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já era menor. E isso, essa gestão do Lula, né? Lula 3, esses 4 anos que vão se finalizar o ano que vem, não teve grandes feitos dentro do Congresso e não vai ter, obviamente, nesse próximo, um ano que nós temos aqui. Por isso que a gente brinca, né, do Brasil, um país feito por brasileiros, porque a gente já sabe como é que funciona. Poxa, se fosse uma novidade pra gente, né, nossa, também fui surpreendido, igual o governo diz. Não, a gente não é surpreendido, a gente sabe como é que funciona, e esse tipo de notícia sabe o que faz, Léo? Bolsa pra baixo e dólar pra cima. Que é exatamente o que nós estamos vendo. E é por isso que eu não fui para os Estados Unidos. Na medida em que eu vi encorpar o viés de alta do dólar e de baixa da bolsa, me ocorreu aqui. Pode ter a ver com o noticiário político local e com a agenda. Porque no fim do dia, do ponto de vista fiscal, essa revogação do IOF sem medidas compensatórias abrem mais buraco na arrecadação mesmo. Então, do ponto de vista fiscal, a percepção é de um risco maior. A curva de juros pede 3 a 4 pontos base a mais nos prêmios, o dólar está encorpando e o Indifut não para de renovar a mínima. Nossa hipótese é que isso diga respeito ao noticiário político. Tem alguma outra hipótese aí, Gui, antes de eu bater com o Coutinho aqui, o gráfico, o que o gráfico diz? Há alguma outra coisa que, no seu olhar, justifique esse dólar mais caro e essa bolsa mais barata? Não, e o boicote, assim, vamos se dizer, Léo, é já esperando que não vai conseguir cumprir esses movimentos do arcabouço, as metas fiscais, e aí o Brasil tem um problema quintuplicado, né, para poder gerir. Então, a gente vem falando desde o domingão, esquece Estados Unidos, tá? Estados Unidos vai subir porque lá o Trump falou que vai baixar os juros, ele vai fazer o que for para baixar os juros, e a gente acredita que ele vai conseguir mesmo, né, na canetada ou não, Estados Unidos, gigante pela própria natureza. Agora o Brasilzão não conseguiu,
né? Não conseguiu. Em algum momento a gente falou assim, pô, o Galípolo, vamos ver se ele vai conseguir organizar essa taxa de juros, vai cair. Não caiu, subiu para 15 e ainda vai ficar mais tempo para 15. Isso já diminui o ímpeto da Bolsa. E aí quando a gente coloca essa dificuldade do IOF, esse interno aqui, atrapalha bastante, Léo. Então é sim a justificativa. O dólar tá travando nessa região técnica aí, mas se vencer, sai da frente, o dólar sobe mais de 1%. A única coisa é que a gente olha preço. Então, a partir de agora, 138.200 pontos, o índice é para obter um pouco mais de comprador e diminuir um pouco dessa queda da Bolsa Brasileira. Mas é Brasil, feito por brasileiros, e Brasília atrapalhando mais um dia da nossa Bolsa. 9h20. E aí eu não sei em que medida o Banco Central já não fez um baita de um hedge que pouca gente enxergou. Porque quando o Banco Central diz por período bem prolongado, ok, e ainda que você argumente, não, mas é um excesso de conservadorismo, o Banco Central não pode estar tão antecipado assim. Mas veja, quando ele diz por período bem prolongado a Selic em 15 e tenta lutar contra a animação do mercado na hora de encomendar corte de juros, dia sim, dia também, de repente o que o Banco Central, até por acessar mais informações, está enxergando, antecipando ou supondo, é que ainda que ele queira uma desaceleração, o governo vai triplicar a pisada no acelerador. E em função disso, o Banco Central está basicamente alertando o mercado, baixem a bola aí, porque mesmo que eu queira, eu não vou ter condição de cortar esses juros tão cedo. Exato. Então, e se vier esse acelerador, a gente volta a falar da inflação, que é o principal mecanismo que a gente fica batendo do porquê não cair. Então, a gente começa a mudar esse filme. Eu ainda, de novo, acho que é meio precoce, mas esse filme ele existe, tá? É a temporada 3 aqui que a gente pode colocar de Então, a gente tem sim que falar de eleições 2026 agora, porque vai ser o pé no acelerador para poder obter aí essa melhora de popularidade. Mas, na verdade, se a gente for justo para pensar nas eleições de 2026, então em 2025, coitado de quem vencer, porque a bucha tende a estourar nesse próximo governo, seja de direita, de esquerda, do centro, seja quem for que sentar lá, vai ter uma dificuldade, hein, Léo? Eu assino embaixo. A agenda de resolução fiscal vai variar de acordo com o personagem e a equipe econômica do próximo governo. Mas é impossível não haver o endereçamento da questão fiscal. Por uma questão óbvia matemática, a máquina pública vai paralisar. Simples assim, vai ser necessário revisitar gastos estruturalmente e eventuais reformas. O fôlego com que isso vai se dar depende da agenda a ser aprovada em 26. 9h23, volto em instantes com o Guilherme Cunha. Bom, vamos lá. Coutinho, mínimas atrás de mínimas no IndyFoot. Graficamente, alguma novidade? Você vê que eu ainda não consegui para os Estados Unidos, hein? Nossa cobertura está exigindo olhar mais para isso. E aí volta aquela descolada constrangedora, porque nos Estados Unidos a festa tá garantida. Essa semana tá devolvendo aquele tom de entusiasmo claro, aquele terreno limpo do botão de compra que a gente não via com essa clareza, com esse entusiasmo há algum tempo. E aqui a gente está se descolando. Ontem tivemos um repique, mas o IndyFoot está entregando 0,64% agora de marcha ré, praticamente 1.000 pontos de correção. Coutinho. Bom, 138,420, imaginei que viria para baixo em função dessa harmônica, né? Então, realmente foi o que aconteceu. 138,320 é a linha amarela, 137,875 é o fundo do canal. Então, suporte agora no 320, vendidos de plantão, por favor, atento. Da manutenção, 137,875 é o seu próximo ponto. No caso do dólar, ainda preso na linha verde do Gui, 138, perdoa, R$5,538, e aí, de novo, oscila aí, se subir, oscila na minha linha, R$5,552, se subir, aí o céu é o limite. 9h24, para eu fechar mesmo essa caixa na primeira tabela aqui, olha essa manchete. O Haddad ontem deu uma entrevista ao jornalismo da TV Record, e essa manchete pinça uma das falas do ministro. Aumento de despesas está congelado até governo encontrar sustentabilidade dos gastos, diz Haddad. Ministro ainda contou que tratou em reunião com o presidente Lula de novos instrumentos de crédito imobiliário para a classe média com garantia. Vamos lá. Tá vendo como esta manchete aqui, não conversa com esta manchete aqui? Estão vendo? Porque se o Haddad diz que o aumento de gastos está congelado,
e o Mota vai lá e pauta a retirada de mais arrecadação, ainda que seja via IOF, então os gastos estão aumentando, em alguma medida. Porque se eu estou diminuindo a arrecadação e não reviso os gastos, então os gastos vão ter um peso ainda maior, proporcionalmente, no meu orçamento. Então, o mercado ele precifica, neste momento, exatamente essa dinâmica. Esta manchete aqui do Haddad não condiz com esta manchete do Mota. E entre precificar o Mota e o Haddad, o mercado está precificando o Mota. E acerta ao fazê-lo. Porque o Haddad tem cada vez menos potencial de precificação. Cada vez mais o que o Haddad fala não se traduz em realidade. Enquanto que presidentes da Câmara, quando fazem algum gesto, quando fazem algum movimento, tornam esses movimentos concretos e impacto para o Palácio do Planalto. Vem sendo assim em diferentes governos, não é distinto o quadro neste. E veja aí, ó, o casamento continua, hein? Ibovespa Futuro renovando mínimas, dólar renovando máximas. Moeda americana já parte para os 5,55 praticamente. O dólar tá mais caro no Brasil. Indifut recuando 0,7%. Bom, tudo isso posto, vamos mudar de clima agora. Enquanto você deixa o seu like aí, deixa eu ver quantos likes nós já temos na nossa transmissão. Estamos chegando nos 1.100. Pro AL+, pro Rodrigo, pro Aurélio, pro Bob Axelrod. Argentina alcança 13º superávit em 14 meses de governo Milei. Inclusive, a Argentina divulgou o PIB essa semana. Mais uma manchete muito positiva em termos de crescimento econômico. E eu dei uma estudada no release do PIB argentino, que saiu na segunda-feira, na parte da tarde. E aí o release foi divulgado na parte da tarde, início da noite. Eu vi à noite, na segunda-feira. Você tem uma reação do consumo privado muito grande e uma formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento robusto. E a iniciativa privada incentivando muito a expansão do investimento na Argentina. Foi uma fotografia muito sólida a da atividade argentina e a resposta da atividade argentina neste último PIB divulgado. E aí o Bob Axelrod tá fazendo coro a isso. O MLO tá aqui, o Fernando também, o Isaac Medeiros. Manda um abraço para Dudu, a máquina do dólar. Ô Dudu, se você for artilheiro como aquele Dudu que eu vi nos gramados do Brasil, essa máquina do dólar aí vai te trazer muitas alegrias e troféus. Um abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência, pro Carlos Dantas e pro Juliano. Vamos lá, amigos. Agora a gente muda de clima, porque se no Brasil tá essa coisa de pra onde a coisa vai, olha só, freio de mão tá puxado, é isso aí. Lá fora não. Olhem os Estados Unidos, meus amigos. Olha o VIX. O VIX indo pra 16,9. 2% de marcha ré, 17,14 pontos. Os yields de 2 anos têm 2 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Os yields de 10 e os de 30 pedindo 1 ponto base e meio a mais. DXY em 0,16% de avanço, é um dólar a nível global estável. Vamos conversar com a Camila Nascimento. Ela tá de olho nos índices acionários americanos. É você, Cá? A gente tem o S&P com alta de 0,22% aos 6.105 pontos. Nasdaq avança 0,44% aos 22.289 pontos. Enquanto o Dow Jones Futuro está no 0 a 0 agora, mas com levíssima alta de 0,01% aos 43.430 pontos. E Nasdaq, que eu já dei aqui, subindo 0,35%, enquanto o Russell 2000 avança 0,13% aos 2.163 pontos, Léo. Bom, a gente vai ter divulgação agora, Léo, se você puder exibir os destaques de agenda, veja o que vem às 9h30 e vamos ver o quanto que pode fazer preço. O macro americano volta para o primeiro plano. Licenças de construção em maio. A Cá já vai pagar essa informação. Quando a gente olha para os índices acionários, Coutinho, no gráfico, todos os índices acionários americanos num lindo canal de alta, hein, Coutinho? Acabou o envelope, né? Acabou. Agora é pra cima, né? Realmente você vê que o mercado americano todo, a gente tinha S&P 500 aqui na parte superior e Nasdaq na parte inferior. Esses dois começaram, agora você já tem o Russell 2000 e Dow Jones já empinados. Você vê que o mercado americano, a resiliência é impressionante. O Beida fez um comentário assim, depois de tudo o que aconteceu nesse primeiro semestre, veja como é que a gente tá. O mercado americano vai bem, comprados em ativos nos Estados Unidos, logicamente fazendo um outlook geral, também vão bem. Na minha cabeça fica mais as 7 maravilhas que a gente vê com mais frequência. Mas sim, você vê agora Dow Jones já acima de resistência, S&P acima,
você vê Nasdaq e você vê Russell 2000. Os 4 índices, todos eles já com canal de alta desenhado, todos eles com as suas resistências rompidas. Eu não quero ser um Trump. 9,6. Amigos, Tesla vai subindo 0,9, Nvidia 0,9, Microsoft 0,5, Meta 0,4, Google 0,7, Amazon 0,6, Apple 0,50. E a Camila Nascimento segue monitorando. Assim que nós tivermos a informação relacionada ao campo imobiliário americano, traremos aqui imediatamente, tá bom? Mas o fato é que, assim, o VIX continua muito próximo da perda dos 17 pontos, deve ir para 16,9, tá mais próximo dos 16,9 do que dos 18 e quanto mais dos 20 pontos em que insistiu em ficar durante tanto tempo. Vamos dar o espaço aqui para o Guilherme Cunha trazer o seu destaque final. A gente volta a se encontrar amanhã, meu parceiro. Obrigado por mais um dia. Valeu, Léo Levati, e muita atenção à parte do câmbio nessa precificação, né? Eu acho que o câmbio vai ser o mais sensível para a data de hoje. O índice ainda tem uma região técnica que pode ser confortável, o dólar não, tá? O dólar é extremamente sensível ao que a gente pautou nesse período matinal. O tamanho dessa barra do dólar, fazia tempo que nós não víamos um candle desse na ponta compradora, então os comprados estão no comando, né? Muitíssima atenção, é aí que você não pode estar contra. Beijo do Cunha, até a próxima e fui. Valeu, maestro Gui. Olha, só um ponto, às 9h30 também estava previsto o Casadão. O Casadão lá do Banco Central. Eu vou trazer o meu próximo destaque antes da gente conversar com o Fábio Fares. Mas a Camila Nascimento acaba de me confirmar. Saíram os dados lá dos Estados Unidos. Quais foram, hein, cá? As licenças de construção em maio nos Estados Unidos ficaram em 1.394.000. O dado anterior havia sido de 1.422.000 licenças e o consenso era de 1.393.000. Portanto, o dado em linha com o esperado, Léo. Obrigado, Cá. Em linha com o consenso, pouco a repercutir. Olha só o Casadão, operação que o BC realiza nessa quarta no mercado de câmbio. A autoridade monetária leiloa até $1 bilhão no mercado à vista, conjugado com a oferta de 20 mil contratos de swap cambial reverso. Daí o Casadão, você tem sinais opostos com uma mesma quantia, um mesmo valor financeiro, no caso $1 bi, e através disso o Banco Central pretende dar liquidez em cima de rebalanceamentos e dessa transição do primeiro para o segundo semestre, que é sazonal. Então, o BC realiza nessa quarta leilão de até $1 bilhão no mercado à vista e, ao mesmo tempo, conjuga isso com a oferta de 20 mil contratos de swap cambial reverso. Cada contrato de swap equivale a 50 mil. Essa operação já foi feita pelo BC anos atrás e ficou conhecida no mercado como Casadão. O que isso significa? Bom, na prática, nós temos aqui a seguinte dinâmica. No caso do swap cambial, você está acostumado, é aquele cupom em que o Banco Central paga o que variar do dólar num determinado prazo, enquanto quem toma paga para o Banco Central o que for equivalente à Selic no mesmo período. Como que vai ser equivalente à Selic no mesmo período? Costuma ser muito mais previsível do que as oscilações do câmbio. Isso costuma acalmar a demanda por dólares, porque é como se os investidores encontrassem, através deste mecanismo, uma proteção às flutuações cambiais. Então, esse mecanismo aqui, conjugado com a venda de $1 bilhão no mercado à vista, dá contexto e contorno a este Casadão de hoje. O ponto que se coloca, e aí eu acho importante mencionar isso na nossa cobertura, já que a moeda americana não para de renovar as máximas, é que essa intervenção do BC, destaca o valor econômico, gera dúvida no mercado. Agentes veem potencial para alívio adicional no dólar se mecanismo for usado mais vezes. Não é o que neste momento o mercado entrega quando se olha para a cotação do Dolfut. Se o alívio adicional visto, caso esse mecanismo seja mais usado pelo BC, funciona, neste momento o que o dólar entrega é mais estresse, em 0,60% de alta praticamente. Mas tenham em mente isso, 9h30 da manhã, Casadão do BC, operação cambial promovida pelo Banco Central. 9h34, vamos cumprimentar Fábio Fares na ponta da conexão. Já está com a gente o Fábio, bem-vindo, meu amigo, bom dia. Bom dia, Léo, bom dia a todos da TC, uma excelente quarta para todo mundo aí. Vamos lá, Fábio. Vou começar pelos Estados Unidos. Nós não vamos abrir hoje a nossa conversa falando de risco geopolítico, muito em função do que aconteceu no final de semana e, em especial,
em função da precificação do mercado, que minimizou esse aspecto quando antecipava um contra-ataque tímido do Irã, e assim, dito e feito, aconteceu. O contra-ataque foi simbólico, basicamente um contra-ataque telegrafado, com baixíssimo impacto. As atenções do mercado que estavam girando em torno do Estreito de Hormuz, essas atenções deram lugar a algum alívio, a algum alento, a uma percepção de que a probabilidade é baixa de que os iranianos mexam com o Estreito de Hormuz e, portanto, tragam a indústria do petróleo para o centro das questões. E aí o fato de o risco geopolítico ter diminuído não significa que esteja resolvido ou completamente endereçado, temos essa consciência, mas o fato de ele ter diminuído o seu primeiro plano de precificação deu espaço a outro eixo, o eixo macroeconômico. E acenos de Powell, pelo menos na percepção do mercado que está torcendo por corte de juros predominantemente, acenos mais dovish, ele foi percebido assim ontem, na Câmara dos Representantes, foram o combustível para mais apetite pelo risco. O macro voltou para o primeiro plano da precificação e você, que andava cético com os cortes de juros por parte do Fed, segue cético com eles ou enxerga algum sentido nesta empolgação de curto prazo do mercado, Fábio? Olha, Léo, eu acho que o mercado funciona muito melhor olhando para a macroeconomia do que para a geopolítica. Afinal, economia, você tem indicadores, você tem mensuração, e geopolítica é uma reação à cabeça de malucos. Então, não é muito ruim esse cenário. Em relação ao Banco Central americano, nós tivemos o Waller no final de semana, a Bauman no começo da semana, falando sobre possíveis cortes já em julho, e o Powell ontem foi um contraponto. Ele deixou em aberto o seguinte, olha, a gente está olhando para tudo, se os indicadores se defasarem a ponto de em julho a gente ter uma percepção que precisa fazer alguma coisa, a gente pode colocar isso na mesa para conversar, ou se não, continuar do jeito que está, porque está tudo funcionando. E se a gente olha para os ativos americanos, está tudo funcionando com juros altos. E nesse momento, a gente tem que tomar muito cuidado entre falas e aonde está o dinheiro, porque se eu abro aqui a página da CMI, como eu estou abrindo agora, as apostas para julho ainda estão em 20% com a chance de corte. Ou seja, o dinheiro não está comprando esse discurso. E, ao olhar os ativos de risco, Nasdaq bateu máxima histórica ontem, S&P está próxima da máxima histórica, VIX comportado, dólar no nível comportado e principalmente os juros se comportando da maneira como já era esperada, a ponta curta, para que eu vou cortar? E aí a gente tem que fazer aquele contraste que você bem pontuou. Michelle Bowman e Christopher Waller acenaram concretamente para um eventual corte de juros agora, em julho. O Powell não fez isso, longe de ter feito isso. É que para mercado aplicado, meio aceno dovish basta. Então, no que o Powell simplesmente falou, olha, se os dados colaborarem, nós não descartamos eventual corte, que é bem diferente da roupa teórica vestida pelo Waller e pela Michelle Bowman, o mercado já fez questão de intensificar o fechamento da curva e de vislumbrar corte de juros. Mas, de novo, me parece uma fala sua, Fábio, uma fala equilibrada, uma fala que dribla certa empolgação e que, tal qual o próprio Powell tem sustentado, vai aguardar os dados para entender melhor para onde a coisa vai. Tô lendo bem? Sim, porque... Veja bem, eu estava escutando ontem o Bill Gross, que é o fundador da PINCO, a maior gestora de renda fixa do mundo. Ele estava falando uma coisa que é muito verdadeira. Se você pega a base histórica, a taxa de 10 anos, ela negocia, em média, CPI mais 175 pontos. Se a gente levar em consideração que o CPI está rodando entre 2,6 e 2,8, esse 10 anos a 4,30 está precificado muito bem. Cortar os juros agora não vai ajudar o 10 anos, o 30 anos, vai ajudar a ponta curta, que para o mercado pouco importa. O que importa é o 10 anos para frente. Se a economia tivesse demandando um corte de juros por desaceleração brusca ou desemprego alto, seria uma coisa. Só que a gente não tem uma inflação dando sinais claros de ir para a meta, e não temos a parte ruim, desemprego subindo, atividade deteriorando muito rápido. O que vai fazer o 10 anos
fechar mais. A confiança de que a Bill Beautiful Bill, ela é Big Beautiful. Porque, por enquanto, todo mundo está vendo que ela é só Big. Esse é o trabalho que o Bessent tem que fazer, é o trabalho que o Trump tem que fazer. A melhor coisa da geopolítica estar fora de foco nesse momento é justamente a gente conseguir ver o que o governo vai fazer de esforço para fazer a Big Beautiful Bill, mais as tarifas do dia 9 de julho, servirem de confiança para o mercado, entender que o CPI no longo prazo vai cair, com isso a taxa de 10 anos vai fechar, isso vai ser melhor para todo mundo. Fed Funds é muito diferente da Selic, muito diferente da Selic. E acho que já está provado, Léo, que juros altos, o impacto disso na economia mudou totalmente, porque a transmissão está muito lenta. Você ia imaginar que a gente já com mais de um ano de juros a 4,25, a economia americana ia estar com essa resiliência? Mesmo aí no Brasil, ainda tem uma resiliência. Então, assim, se eu fosse o Fed, e eu sou um cara muito crítico ao Powell, eu ficaria igual ele está fazendo exatamente agora. Não tenho necessidade, por que eu vou me antecipar? 9h41. Fábio, uma provocação para você pensar junto comigo. As bolsas americanas estão próximas às máximas históricas. O que alicerça isso? O que é que embasa essas máximas históricas? O que é que mudou tanto para que a gente possa ver S&P e Nasdaq flertando com os picos de todas as suas trajetórias? Eu acho que muito uma das coisas que o Coutinho falou no bloco anterior, as grandes empresas de tecnologia voltando para o centro da atenção dos investimentos e trazendo uma segurança, porque elas vivem nesse momento um cenário perfeito, elas não são endividadas, elas têm muita treasury de caixa, elas têm uma margem extremamente robusta e uma participação global. Quase que, em média, 40% da receita delas vem de fora dos Estados Unidos. Então, isso ajuda muito. E, por outro lado, Léo, a gente tem um fator que... como que eu vou expressar? As pessoas tentam perder o foco disso. Mas se você pegar o fluxo de dinheiro que veio para o mercado de capitais americanos em busca de segurança, foram mais de 500 bilhões entrando aqui nos Estados Unidos, participação de estrangeiro na máxima e quase 20%, as famílias americanas também na máxima, mais de 30% do portfólio. Então, assim, é uma concentração para segurança, que na percepção global ainda é segurança você comprar o S&P. Então, as coisas ficam muito mais simples de se explicar olhando o dado da onde vem o dinheiro. Por mais que o barulho, né, você abre aí o YouTube, os Estados Unidos vai acabar, o dólar não vale nada, o dinheiro não fala isso. Não mesmo. 9h42. Agora, Fábio, há uma frustração em relação à agenda do Trump? Qual que é o balanço e o saldo que você estima? Em que sentido? Prometeu-se muito e de concreto, do ponto de vista da sustentação fiscal, até aqui há pouquíssimo. O DOGE mesmo ficou muito mais nas manchetes do que na entrega efetiva no que diz respeito à revisão estrutural do gasto. O fiscal americano ainda desperta várias dúvidas em termos de sustentação e o próprio projeto do Trump, que vai sendo endereçado lá no Legislativo, é um projeto que, para vários analistas, mais fala de desequilíbrio fiscal do que de correção estrutural. O que é que você diz, olhando para esse pilar especificamente, tão vocalizado durante a campanha? Que ele está falhando. E aí é o lado que tem que ser bem crítico para as pessoas entenderem que ninguém tem político de estimação. A agenda fiscal do Trump e muita coisa que ele propôs durante a campanha ficou para trás e a maneira como está sendo implementado está sendo ruim. Ele vai ter uma segunda chance agora em julho em relação às tarifas. Se não vier nada e ele tiver que prorrogar, porque eu acredito que se não vier nada ele vai prorrogar o waiver de 10% para o resto do mundo, isso é ruim. Tá? Isso é ruim. Outra coisa que é ruim é a maneira como está negociando com o Congresso essa Big Beautiful Bill, porque não veio contrapartida. Isso. E tudo isso está se acumulando. O que ajudou é essa distração geopolítica, que tira o foco do problema maior, que é a economia americana. Uma das coisas que tem que ficar claras, Léo, eu sou sempre muito vocal a isso,
separa mercado de economia. E a gente está vendo que são duas coisas distintas. Porque o mercado pode estar na máxima, mas a economia americana não está pujante. Ela está ok. Mas se pegar uma gripe, é UTI. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente vê uma desaceleração, a gente vê estoque de casas aumentando, taxas de financiamento extremamente altas, o que inibe o mercado secundário, o americano extremamente endividado. É aquela coisa, eles têm uma expressão aqui que a gente está andando em thin ice, que é o quê? Você está andando naquele gelo extremamente fragilizado, que se quebrar, você vai ter problemas graves. Então, assim, essa parte fiscal tem que ser endereçada com foco e urgência, porque está acumulando e pode virar um problema sério aqui. 9h45, daqui a pouco eu vou querer saber do Fábio qual que seria para ele a resposta ideal que Trump deveria entregar no dia 9 de julho, data limite daquele prazo em que ele estabeleceu o piso de taxa contra o mundo em 10%. Volto contigo em instantes, Fábio Farios conosco, ele que é especialista de mercado, toda quarta-feira das 9h30 às 10, no Minuto a Minuto do Manhã TC News. Vamos lá, Coutinho, contigo agora, hein? Dólar subindo 0,60%, R$ 5,549. E o Ibovespa Futuro caindo 0,53%. No gráfico, o que destacar? Pouco, Léo. O índice bateu no 320, né? Eu pedi pro pessoal, principalmente pros vendidos, cuidado. O índice repicou. Então, a gente ainda tá nessa região, permanece baixista, mas agora, para ter um direcional, ou eu subo ou eu perco o 320. Nessa região do 320, ruim. A mesma coisa no dólar, tá preso, R$ 5,552 é o meu ponto, foi lá, deu um beliscão, também tá paradinho ali, dólar e índice, por enquanto, em pontos de inflexão, mas eu vou precisar de um pouquinho mais de candle para ver o que o mercado vai fazer. 9h47, TC News, seu resultado é nossa marca. Loja do Trader. Suas operações viram TC Coin, que viram inúmeros benefícios. Opere na Traders, ganhe TC Coins e resgate benefícios. Uma loja completa para traders. Traders, baixe o app e abra sua conta. E você vai deixando o seu like na nossa transmissão, já estamos nos aproximando dos 1.200 nesta manhã fria, gelada de quarta-feira. Olha o QR Code na tela para você não perder a oportunidade de operar junto com a gente na Traders. Já imaginou estar online com os principais nomes da nossa corretora discutindo o que realmente move os mercados? A cada trimestre, os executivos e os sócios da Traders vão se reunir para uma conversa exclusiva sobre os temas mais quentes do momento: mercado financeiro, cenário político, criptoativos, fundos de investimento e muito mais. A gente está falando de Pedro Albuquerque, o nosso fundador, gestor do Fundo Cosmos, o Israel Massa, xerife da comunidade, Eduardo Baroni, o nosso CEO aqui da casa, e um time de peso com Kevin Gervasoni, Fernando Marques, Lucas Ulig, Patrick Pazek, outros grandes nomes da casa. E agora você pode participar desse encontro exclusivo. Como? Tornando-se um founder da Traders, um dos nossos fundadores. É simples, é abrir a sua conta de maneira gratuita lá na Traders, tem o QR Code na tela para você fazer isso, link na descrição e a gente vai fixar no chat, fazer uma operação em renda variável, qualquer que seja, e pronto, você já conquista a medalha de Founder e o acesso direto às reuniões. Mas atenção, o prazo vai até o dia 2 de julho, tá na boca do gol, e para manter o seu acesso garantido, basta seguir uma operação em renda variável a cada 30 dias. É exclusivo, é estratégico, é imperdível. Esperamos vocês na Traders. 9h49. Bom, Fábio, eu deixei no ar aqui uma pergunta para você arrematar. 9 de julho vem aí. É o prazo final para que nós conheçamos os números, os moldes e as condições comerciais que os Estados Unidos vão estabelecer ante o mundo. Houve aquela tabela específica para cada país e uma taxação exclusiva para cada país do chamado Liberation Day. E essa tabela foi congelada com o piso de 10% de mordidas até o dia 9 de julho, período até o qual os Estados Unidos construiriam acordos com cada um dos países. Bom, 9 de julho, nós vamos piscar o olho e vai chegar, hein? Não é semana que vem, é a próxima. Qual que é a tua expectativa e o que é que Trump tem que entregar a fim de ajudar o ambiente de negócios e o apetite pelo risco? Olha, Léo, eu acho que com a geopolítica fora nessas próximas 2 semanas, e se mantenha assim,
No mínimo, dia 9 de julho deveria ter acordo, já tem com a Inglaterra, deveria ter com a Europa e com o Japão. Os 3 maiores parceiros americanos. Canadá, talvez, né? No mínimo, para mostrar que os aliados chegaram a um consenso e vão trabalhar juntos. Se chegar no 9 de julho e o Trump tiver que dar mais tempo de negociação e usar como desculpa a geopolítica, se resolveu esse final de semana. Vai mostrar que a coisa está ruim. Então, assim, para ter um voto de confiança, tem que chegar com 2, 3 acordos com os aliados no dia 9 de julho, porque isso, inclusive, pressionaria o resto a vir negociar. Principalmente Europa e Japão. A Índia não vai fazer diferença, entendeu? Países pequenos. Tinha que ser Europa e Japão. Ou, no mínimo, um deles. Porque isso mostra que a coisa está muito desorganizada e está muito longe de ter uma resolução. E quanto mais longe tiver uma resolução, menos pressão você pode fazer no Banco Central, porque não tem como mensurar o impacto. E vai ficar essa ping-pong, olha, a tarifa não é inflacionária. Tá bom, então resolve a tarifa para eu ver se não é inflacionário ou não. Não adianta você ficar falando uma coisa se a gente não consegue mensurar. E isso é ruim para todo mundo. Então, assim, eu acredito que faria muito sentido chegar com 2, 3 acordos, pelo menos em 9 de julho, porque tempo agora não é problema. 9h51. Algum entendimento com o Japão, algum entendimento com a Europa, algum entendimento com esse bloco e esse país faria uma sinalização muito positiva em termos de mercado e ambiente de negócios. Agora, a grande queda de braços em relação à China seguirá sempre no primeiro plano quando o assunto é essa guerra tarifária, política comercial. Sobre China, Fábio, alguma novidade, algo que você possa trazer? A gente tem repercutido muito aqui essa praticamente paralisada dinâmica de Vale, do Quarteto de Ferro. Nós não vemos reação. Vale chegou a perder R$50, quem diria, hein? E quando a gente olha para a China buscando de lá respostas que poderiam animar o Quarteto de Ferro, essas respostas não têm vindo. A impressão que dá é que a China está jogando meio parada, ainda com o freio de mão puxado, com estímulos sendo segurados, para tentar colocar alguma lubrificação nas engrenagens econômicas e macroeconômicas de lá, tão logo haja uma noção melhor daquilo que vai se estabelecer com os Estados Unidos. Quanto que você embarca nessa tese? Fica à vontade. Olha, Léo, eu falo isso desde 2021, 2022, que a China ela tem grandes problemas, não só problemas na economia, mas problemas demográficos, problemas de uma mudança de paradigma na política, lá onde a população mais velha, onde a população mais sábia perdeu muito dinheiro porque a China é muito concentrada a riqueza em imóvel. Então tem toda uma ferida enorme lá, por mais que, de novo, muita gente ainda compra o sonho de Nárnia. A China vai ter que se reorganizar internamente, é o grande desafio deles, e é se reorganizar com quase 2 bilhões de pessoas. Isso leva tempo. Eu achei muito interessante a sinalização do Xi Jinping de não vir para o encontro do BRICS. Eu achei importante essa sinalização dele, não vou conseguir ir, vou ficar aqui em casa resolvendo algumas coisas. Em relação à China e Estados Unidos, vai ser essa guerra de gato e rato para o resto da vida, onde eles sabem, que nem o Tom e Jerry, que eles precisam coexistir. Não teria Tom sem Jerry, Jerry sem Tom. Não teria. Não tem China sem Estados Unidos e vice-versa. Agora é achar o intermediário, onde a gente se ama, se odeia e pode viver tranquilo. Tanto que, quando se resolveu o problema do Irã, o que foi a primeira coisa que o Trump falou? China, pode comprar petróleo em paz do Irã. Um dia você, quem sabe, pode comprar nosso petróleo também. Então, assim, a coisa tem que ir evoluindo. Eu já acho que está muito bom a troca de farpas ter parado. E, por que me entendi, 30% de tarifa virou padrão. Vamos seguir com isso. 9h54, Fábio Fares ao vivo com a gente. O highlight final do Fábio vai dizer respeito ao Brasil.
Em instantes, eu pauto com ele aqui um pouco da percepção local. Curva de juros, amigos, 2 pontos base a mais nos prêmios. A gente está vendo um arrefecimento nos pedidos de prêmio exatamente na quase transição do mercado de futuros para o mercado à vista. O dólar está avançando 0,49%, deu uma acomodada nessa faixa dos 5,54. E o Ibovespa Futuro vai limitando o ímpeto de baixa. Caía 0,6, depois 0,5, então 0,4 e agora 0,35%, 138.785 pontos. A hipótese de precificação que nós trouxemos para o nosso público desde o início do programa, Fábio, passava pela dinâmica política local. E isso porque nós tivemos uma entrevista ontem do Haddad em que ele fala, por exemplo, que não haverá aumento dos gastos enquanto não se achar uma solução para a sustentação deles. Aí vem o Mota, à meia-noite de ontem para hoje, e pauta para a agenda dessa quarta-feira, mesmo diante de um Congresso esvaziado, a revogação, o mérito para se revogar o decreto do IOF com o qual o Planalto pretendia arrecadar algumas dezenas de bilhões de reais. Na prática, então, está havendo sim um aprofundamento do desequilíbrio orçamentário, quebrando as palavras do ministro da Fazenda ontem em entrevista à Record. Soma-se a isso a perspectiva de que quando Lula e o próprio Haddad falam, só mencionam expansão do crédito. Isso não casa, não orna, não harmoniza com uma ata tão dura quanto a do Copom, que fala em 15% da Selic, em 5 ocasiões no documento, por período bem prolongado. Então, de novo, da porta para dentro, a sensação que nós temos, sob o ângulo de quem quer tomar risco e partir para a renda variável, é que é um ambiente amarrado, difícil, complexo, desestimulador, não fosse o capital estrangeiro que irrigou os ativos financeiros de janeiro até esta altura. Se isso vai continuar ou não, ninguém sabe, mas é o que prevaleceu até essa altura. Vamos fechar contigo, convidando você a falar sobre Brasil. À vontade, Fábio. Cenário muito desafiador quando o Banco Central usa palavras, muitos adjetivos, né, prolongados e vigente, vai ser vigilante, e ele enfatiza isso, é que a Selic não cai. Pode não subir mais, mas ela não cai. Eu acredito que não cai até a Páscoa do ano que vem, justamente pelo descompasso entre a taxa de juros, que quer brecar, e o governo que está acelerando, né? Parece como o piloto de Fórmula 1 lá, que usa o mesmo pé no acelerador e no freio, ele está apertando os dois ao mesmo tempo. Talvez tenha sido isso que o Rubinho fez a carreira dele inteira, por isso que não conseguia ganhar, ficava naquela de não acelerar tanto. O que pega muito nesse governo e que eu vejo, eu estava vendo as declarações dele ontem à noite na Record, é o fantasma do governo passado, né? Tudo é culpa do governo passado. Essa Selic que subiu agora é culpa do Roberto Campos, que contratou essa alta em dezembro do ano passado. Deve ser muito duro você viver com esses fantasmas na sua vida. E isso atrapalha demais. O recado da sociedade está sendo claro quando você vê a pesquisa Paraná, onde praticamente em todos os cenários o presidente perde a reeleição. Isso vai se intensificar cada vez mais. Se isso vai acontecer o ano que vem, a gente está muito longe da eleição, mas isso cria mais pressão para o populismo numa hora onde a gente tem todos esses problemas, esse desequilíbrio e um Congresso que percebeu que o rei está pelado. E vai cobrar a conta, não pelo Brasil, mas para ter o capilé deles. Essa é a democracia brasileira. Então, para o investidor é uma coisa muito complicada, porque você tem uma bolsa barata, você tem ativos atrativos, mas você tem um freio enorme de um rentismo de 15%. E o gringo, a gente nunca sabe quanto isso dura. Eu falo isso direto. A minha vida no mercado foi atender gringo. O gringo não tem carimbo no dinheiro, nem amor por lugar nenhum. Então, é bem sensível a situação. Agora, que tem coisa atrativa na Bolsa Brasileira, tem. Não dá para negar. 9h59, Fábio Fares, meu querido, muito obrigado. Um abraço. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Até lá. Valeu, Léo. Uma ótima semana para todos vocês. A gente se vê quarta que vem. Tamo junto. 9h59 e, de fato, o Haddad ele ainda menciona algo mais ou menos assim, olha, para quem é do ramo vai ser fácil explicar. Essa alta de 15%, ela foi encomendada ainda na última reunião da qual o Roberto Campos Neto participou. Olha,
quem compra essa embalagem, gente? Quem compra essa embalagem? Nós já estamos em junho. O Campos Neto deu tchau em dezembro. O Campos Neto também é o responsável por ter mencionado a manutenção da Selic em 15% por período bem prolongado? Ele também é o responsável por isso? Foi ele que escreveu o documento? Ele tem infiltrados lá no colegiado do Copom? Não convence. Acho que nem o próprio Haddad acredita naquilo que está dizendo nesse contexto. Bom, 10 em ponto, vamos aos destaques para a cobertura do seu Mercado à Vista. Eu só vou ter que fazer uma exceção aqui, pedir ao Léo um apoio nesse aspecto. Newton Davi, diretor do Banco Central, acaba de começar a falar num dos eventos que nós estamos monitorando. Quando o Newton Davi fala, costuma fazer preço, tá? Então, por protocolo, você já está acompanhando imagens do evento em que um dos principais diretores do Banco Central vai atualizar os seus racionais, trazer as suas visões. É um dos eventos em que nós estamos de olho para essa faixa das 10 da manhã. A Camila Nascimento, tão logo haja alguma declaração mais forte, vai trazer aqui um highlight ou alguns highlights. A gente pode fazer por protocolo jornalístico um rápido sobe-som das falas deste evento que a gente vai monitorar no paralelo. Vamos acompanhar um tequinho só. Evolução ou transformação do que e como podemos fazer mais coisas, né? É justamente com base nessa trajetória que me sinto especialmente satisfeito em participar deste evento, contribuir para o debate de temas tão relevantes para o desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro. O objetivo da minha exposição hoje é compartilhar algumas reflexões sobre a agenda de inovações do Banco Central, destacando a importância do diálogo com o mercado e com diversos agentes econômicos na construção conjunta dessa agenda. 10 horas, 1 minuto, Newton Davi abrindo os trabalhos então, e a gente subiu o som na hora certa para entender sobre o que ele pretende falar. Em princípio, não é nada quente sobre a política monetária, a ata do Copom, mas acho difícil que uma coisa não esbarre na outra, sobretudo quando vem a ideia do diálogo com o mercado financeiro. Estamos acompanhando em paralelo. E não estamos acompanhando apenas e tão somente o Newton Davi. A qualquer momento, Donald Trump vai começar a falar. Ele estava numa reunião com a OTAN, com os principais nomes da OTAN, e é neste evento da OTAN que o Trump vai ser convidado a falar em questão de instantes. Não ocorreu ainda, mas ele deverá ocupar esse púlpito e a gente vai acompanhar o minuto a minuto em paralelo. 10 horas, 1 minuto, vamos aos destaques do Mercado à Vista, para além destas coberturas que vamos monitorar, e o primeiro deles nos leva para a Embraer, que inaugura novas instalações no Texas. O investimento é de 70 milhões de dólares. Com as novas instalações, a capacidade para atender aos clientes da Embraer nos Estados Unidos irá crescer consideravelmente, um aumento de 53% em todo o país. Localiza a prova pagamento de 533,8 milhões de reais em JCP. Distribuição do montante pela empresa será realizada no dia 19 de agosto de 2025. Tegma compra a plataforma de logística Buscar, ou Buscar.me, por 15,1 milhões de reais. Companhia destacou que a aquisição abre a possibilidade de obter sinergias comerciais a partir da atuação em conjunto da Fastille e da Bucarme no mercado de logística de veículos seminovos. Fitch Ratings afirma nota AAA para TIM Brasil e subsidiária. Segundo analistas, a TIM Brasil deve reportar um forte fluxo de caixa livre antes da distribuição de dividendos nos próximos 5 anos, devido ao crescimento da receita média por usuário e de serviços digitais. Essas e outras no Mercado à Vista. Bora lá, vamos trabalhar com o Mercado à Vista enquanto você tá chegando com a gente, caprichando no like, quase 1.300. Pro Bicopar, pro Guizão, pro Ike Grafista, Dali Ike, craque da bola, craque dos gráficos. O Heitor também está aqui. Arro! O Paçoca, olha o Paçoca, em clima junino, pintou o perfil Paçoca, que é Unidos de São João. Ó o Paçoca, lembra quanto o dividendo da Petro, ou quando o dividendo da Petro era só para os ricos? Agora eles estão falando de usar os dividendos extraordinários para fechar as contas públicas, né, Paçoca? É a essa contradição que você está se atendo. Ei, Paçoca! Leozinho, Paçoca ou pé de moleque, hein? O que você prefere? Pé de moça. Você já comeu pé de moça?
Eu não conheço o Lúcio. Eu não sei o que é pé de moça. Também não. Como é que é pé de moça, garotinha? Ah, pé de moleque com leite condensado. Tá vendo só? Tá bom. Repertório é com o glorioso Léo Pinheiro. Tá bom. Então, pra esta galera aqui, bom. convoca o like de maneira junina do povo que tá nos Como é que você acompanhando. convoca o like de Ué, Junina, pega meu inspiração querido? na festa junina e seja feliz. Sonoplastia, por favor, aí. Aí, ó. Pessoal, por gentileza, dedo no like. O meninão me coloca em umas situações assim, mas a gente ama ele. Quantos likes você vai querer? Ah, 1.300, estamos 1.300? chegando? Pede 1.500, vai lá. 1.600, pessoal, Ah, bora lá. Ele não economiza. 1.500 é a meta, ele já pede de saída 1.600. Tá bom, Coutinho, quem sabe sabe, quem sabe sabe. Vamos lá, meu amigo, dólar e índice, pra gente abrir os trabalhos aqui, com mais de 2.800 pessoas nos prestigiando. Curva de juros, 2 pontos base a mais nos prêmios em média. Dólar subindo 0,27%. Tá arrefecendo o viés de alta do dólar. E o Ibovespa Futuro tá caindo 0,42, o Avista já corre atrás, recua 0,33. Organiza a parada pra gente, Coutinho. Vamos lá, pessoal. 138,320 foi suporte, tá? Então não chegou no 875, volta, começa a subir. Essa alta, ela tende a ser menor. Então, day traders na ponta comprada do índice, por favor, atento. Você tem uma LTB aqui, ó, e já já a gente vai bater nela. Então, por favor, essa compra, ela tem que ser feita com cuidado. Índice, deu venda, dólar, deu venda, né? O índice deu compra, o dólar deu venda. Então, bateu naqueles R$ 5,552 que eu falei, reverteu, agora cai. Mesma coisa, esta queda, ela também é curta. Então, vendidos no dólar, por favor, atentos. Atenção, então, para quem tá no botão da venda da moeda americana. O Ibov renova a mínima, 0,40% de marcha ré. E eu ainda não consigo narrar as blue chips, tá? Porque nós estamos com leilões ainda acontecendo. Itaú tá em leilão, Petrobras tá em leilão, Uzi Minas em leilão. E olha, só porque eu estava dizendo isso, acabam de sair. Então agora a gente vai para a leitura geral. É um viés de baixa que leva o Ibovespa a 0,7% de marcha ré. Mínima intradiária para o Ibov, que tem uma gordurinha de 219 pontos apenas para se sustentar acima dos 136 mil pontos. Realmente, mínimas atrás de mínimas em boa parte dos papéis. Vamos à narração deles. Ambev caiu 1,20%, setor financeiro agora, B3 no 0 a 0, até resiliente. Mas Banco do Brasil já abre caindo 1%, ameaça perder os R$ 21,20, perde, toca 21,19. Bradesco está no 0 a 0, Itaú cai 0,40, Santander 1%. Santander e Banco do Brasil são os destaques negativos do setor financeiro brasileiro bancário em específico. Quarteto de Ferro, pancada, CSN caindo 1,57%, a 7,51. Gerdau caindo 1,12%. Uzi Minas está em leilão, mas a variação teórica é de 1,7% de baixa. E Vale cai 0,7%. A ameaça perdeu R$50 em questão de instantes, hein? Já está em R$50,18. Eletrobras cai 1% na média. Embraer recua 0,7%. Magalu cai 0,40%, é até pouco, diante da realização de outros papéis mais robustos, R$ 9,06. Petrobras caindo 0,3%, Petri 3 e Petri 4. E Suzano caindo 0,40%. A gente fecha falando de VEG. VEG cai 0,50%, está em 41,24. Composição do Ibov. A gente tem Minerva subindo 2,3%, PET subindo 1%, Raia Drogasil subindo 0,93%, inclusive Raia Drogasil subia 0,93 quando a B3 olhou e falou: opa, para leilão. Raia Drogasil de volta a leilão, RADL3 é o ticker. Raizen subindo 0,50 e Prio subindo 0,50. São os papéis que mais sobem, você percebeu aí a timidez com que se dá o movimento de alta. Motiv 3, Ciri 3, APF 3, ASA 3 e BRKM5 são os 5 papéis que mais caem, que é da média de 1,4% para estes ativos. O destaque negativo maior, embora o descolamento percentual seja pequeno, está agora com os papéis de Apvida. A Apvida passa a cair 2%. Bom, 10 horas com 9 minutos. Vamos convocar a Camila Nascimento com os destaques corporativos e a gente vai rendendo o bloco nessa cobertura do Avista. Embraer é a primeira notícia que você separou. Quais os highlights? Vamos lá, então, falar de Embraer. A companhia inaugurou novas instalações no Texas. O investimento total foi de 70 milhões de dólares. E, de acordo com declarações da companhia, isso vai fazer com que ela cresça consideravelmente sua operação no país, um aumento de 53%.
1%. De acordo com a Embraer, as operações serão iniciadas em um hangar já existente e, com isso, a Embraer pretende acrescentar cerca de 250 novos empregos ligados à aviação no Texas. Embraer, vamos dar uma olhada em como está a cotação do papel nesse momento. Embraer cai 0,78%, cotando R$ 72,62. Você dá uma olhada no ativo pra gente, Coutinho? Bora lá. Embraer tá bonitona, mercado sobe, corrige e aí monta o famoso sobe, lateraliza, sobe. Comprados, bem comprados. O call de compra de Embraer foi na região de R$ 70,80. Compras a critério. Primeiro objetivo 7506, objetivo final desta operação, nesta montagem 7865. 10:10. Olha, o Leozinho lançou tendência no nosso chat ao falar de pé de moça, viu? O que teve de ouvinte falando de pé de moça aqui... Ah, pé de moça é bom demais. Ó, teve aqui, ó, o Juliano falando que é fã de pé de moça. A Gabi Caroline, Leozinho é bom demais. O Eticar falando, like dado. Já a Rô faz um desafio. Tá preparado para responder o desafio da Rô? Ela me desafia? Não, ela fez um desafio geral, pra tá. qualquer um. Ok. Mas como eu gosto muito de você, ela fala assim, canjica é com J ou é com G? Então é a pergunta que vale 1 milhão de pés de moças. O que é que você diz, Coutinho? Nossa Canjica senhora. é com J ou é com G? Com G? Com G é a sua resposta? É. Daqui a pouco o professor Pasquale virá aqui. Você sabe, eu não pesquisei antes. Eu ia chutar com J. Nunca escrevi canjica na minha vida. Eu ia chutar com J. Você foi com G. Vamos ver qual que é a resposta. Daqui a pouco. Olha lá, o do 0 ao milhão. É quase o desafio do milhão. Cássio, se tivesse que chutar canjica com J ou com G? Com J. Com J, você também iria. E você, Leozinho, com J ou com G? Você iria com J. Ó, é com J. O professor Pasquale está ali do lado do outro vidro. É com J. Deixa eu ver aqui, vai, vamos lá. Essa é fácil de achar. Canjica. É com J, garotinho. É com J. Ô, você que tem um português tão... Como é que você brincava com o meu? Rebruscado. É canjica, olha, é com J. Tem som de J e é com J. Tá bom, desafio da Rô. Rô, faça mais, tá bom? 10:12. Especialmente pro perfil Pé de Mesa, que também tá aqui no nosso chat. Olha só, o Jeremy Powell na área e o Pedro Henrique Batista. Mais de 2.850 pessoas conosco. Opa, relatório, alô, Camila Nascimento. Relatório do Itaú BBA sobre Vibra Energia. O BBA manteve a recomendação de compra no papel, mas reduziu o preço-alvo de R$30 para R$29. De acordo com o BBA, a Vibra segue subavaliada e performa abaixo de outros nomes domésticos. Os analistas enxergam que a Vibra tem potencial de se beneficiar com o declínio em curva de juros e também acreditam que a Vibra pode gerar R$1 bilhão e 400 milhões de reais extra em EBITDA em 2028, se retomar o market share. Então, reforçando a informação, BBA mantendo recomendação de compra em Vibra Energia e reduzindo o preço-alvo de R$30 para R$29. Vibra, nesse momento, cai 0,73%, cotando R$21,63. Coutinho, tá bonito demais. Tá lindão, hein? Tá lindo pra caramba. Tá Sobe, bonito, lateraliza e um lindo canal de alta que vai sendo respeitado. 2163, objetivo 2287, comprados, bem comprados. Novas compras eu não faria, não tenho figura gráfica aqui no curto prazo que me joga acima de 2287. Posso, eventualmente, dar uma forçadinha de amizade e dar uma fibada aqui, ó. Você vê que os objetivos são muito próximos do 2287. Então, quem tá comprado, ok, vai empurrando, coloca o stop loss na região de 22 a 23. Por favor, fiquem atentos. E o Meirense que é membro do YouTube do TC, a Rô perguntou se canjica era com G ou com J, ele falou, eu achei que era com milho. Às 10h13, foi bem o Meirense, foi muito bem. Já o Roberto Grampos Reto escreve, taxa com X ou com CH, para bom entendedor. 10h14, vamos lá. Camila Nascimento, outro highlight que você separou para nós, esse não vai tocar em Embraer, vai tocar especificamente em Localiza, Rente 3, pois não? Localiza aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, o Conselho de Administração aprovou então a distribuição de JCP no valor bruto de R$533 milhões, o que corresponde a 50 centavos por ação.
O pagamento vai acontecer no dia 19 de agosto de 2025. Terão direito aos proventos os acionistas que tiverem posição acionária em 27 de junho deste ano, sendo que a partir do dia 30 de junho as ações serão negociadas ex-JCP. Vamos para a cotação, então, de Localiza. Rente 3 cai 0,34% aos R$ 43,33, Coutinho. No caso do gráfico, olha só, quando eu olho para Rente 3 eu tirei um pouquinho do zoom e coloquei no semanal de propósito. Quando você olha para Rente 3, essa região aqui, ela data junho 24. Então você vê que ela lateralizou esse tempão e aí você tem a queda e a volta. A região que passa a ser uma região de venda. Então, assim, quem está comprado, está bem comprado, em valores absolutos, está praticamente na máxima do movimento, na região de R$ 43, R$ 44 reais. Eu ficaria atento. Rente 3 tem que romper o 4365, tem que montar uma figura gráfica que me dê manutenção altista, por enquanto eu não tenho. Essa lateralização que te dá a percepção de um envelope de alta, ela, de novo, né, um envelope numa região de venda. Então, primeiro a região, depois a figura. Então, só por favor, fiquem atentos. Está bem comprado, está na máxima do movimento, o valor está ok, só coloca um stop da eventualidade que desça. O dólar sobe 0,38%, cota R$ 5,539 e o Ibovespa melhora o quadro, cai agora 0,50. Chegou a renovar a mínima em 136.219 pontos. Tá agora em 136.500. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10h16. Bom, dá para falar que esse Ibovespa tende a perder o fôlego do ímpeto de baixa com essa atualização, Coutinho? Porque saímos de 0,65 para 0,46 de recuo. O que é que você diz? Vamos lá, o índice e o Ibov juntos, eu vou colocar um para poder emparelhar com o outro. Olha só, o Ibov, a 1,36464, ele monta um envelope de baixa. Caiu, lateralizou para queda. No curto prazo, você vê o índice subindo aqui, pegou aquele suportezinho no 320, mas é aquilo que eu falei, essa alta, ela é fraca, então comprados, por favor, atentos. Dito isso, se o mercado continuar subindo, projetando agora para o Ibov do seu lado direito, o Ibov sobe, mas ainda nesta figura de envelope de baixa. Para que isso se quebre, se vocês quiserem anotar, o 137053 é o valor de corte. 10h17, obrigado Coutinho. Bom, cá, Tegma comprou uma plataforma pelo placar de 15,1 milhões de reais e a companhia destacou que essa aquisição vai abrir a possibilidade de obter sinergias comerciais. Eu estou me referindo à plataforma de logística Buscar-me. Pois não, Cá? Exatamente, a Tegma comprou essa plataforma de logística por mais de 15 milhões de reais e nessa matéria aqui do valor, destacar esse trecho, em nota, a Tegma informou que a compra está em linha com o direcionamento estratégico de crescimento e de diversificação da empresa. Com essa aquisição anunciada, a Tegma acredita que poderá obter sinergias comerciais a partir da atuação em conjunto da Fastline e da Buscar-me no mercado logístico de veículos seminovos, que apresenta um grande potencial de formalização e crescimento. Tegma recua 0,23% aos R$ 34,46, Coutinho. Perdoa. O ativo ele é altista, ele tem um canal de alta. A formação gráfica dele, para de me bulimar o Pinheiro. A formação gráfica dele tá boa, só que você nota o quê? O movimento, apesar de ser de alta, ele é lento. Então ele sobe, ele volta, ele sobe, ele volta, ele sobe, ele volta. Tegma agora, para quem gosta desse tipo de operação bem cara de trade mesmo, é uma compra praticamente a mercado. Você está em cima de um suporte, você tem uma compra especulativa sobre suporte para quem quer pegar e eventualmente surfar essa alta. Comprados, bem comprados, eu acho que vale um stop. Nota que você tem um suporte nessa região de 3306, coloca um stop um pouquinho abaixo eventualmente, mas por enquanto, tudo sob controle. Temos 10h19. Vamos olhar para o tabuleiro geral. Olha, a gente tem aqui nos destaques de baixa, já que é um dia de realização, o Quarteto de Ferro. CSN, Gerdau. E Vale não está em destaque da variação percentual, mas por pontos é um dos papéis que mais atrapalham o Ibovespa. Vamos falar disso no gráfico. Vale primeiro,
ou Wagner para os íntimos. Vale 3 está em R$50,20, é um recuo de 0,67%. Coutinho. Bom, a formação gráfica de Vale, ela vai ao fundo, não chegou a 4,896, o ativo cota 50,23, mas 50,23 com a figura gráfica que vocês já conhecem, mercado cai, mercado lateraliza para posterior baixa. Então, comprados a priori se mantêm, mal comprados. Vale mantém o seu objetivo a 4,951, eventualmente 4,896. Vale permanece baixista. Não tenho figura de reversão para falar que Vale chegou no fundo. Compras a critério com stop curto, mas por enquanto, baixista, objetivo 4,896. 10 horas 20 minutos. Newton Davi já não fala mais. O evento chegou ao fim, pelo menos no que diz respeito à participação dele. A Camila separou os principais pontos da fala de um dos diretores do Banco Central. O diretor de política monetária do Banco Central disse que a economia do Brasil se manteve dinâmica, que a transmissão de política monetária pode não funcionar com fluidez em alguns momentos. Destacou também que é preciso rever subsídios e que é preciso normalizar a funcionalidade da política monetária, Léo. Olha, o fato dele ter dito, vou pedir para você repetir com calma as palavras, cara. O Newton Davi, ele tem sido, entre as vozes do Banco Central, uma das mais fortes ao sustentar que a política monetária brasileira tem potência, isto é, a elevação do juro bate sim na economia real. Se a taxa de juros no Brasil tem potência, significa dizer que nós não precisamos elevá-la tanto para produzir o objetivo de retração da atividade em meio ao contexto de inflação desancorada ou mesmo corrente acima da meta. Mas me parece que isso foi, se não diminuído, minimizado, relativizado pelo Newton Davi neste contexto das falas de hoje. Repete, por favor, o trecho em que ele menciona a questão da potência e da transmissão da política monetária, cá. Ele diz que a transmissão da política monetária pode não funcionar com fluidez e que é preciso normalizar a funcionalidade da política monetária, Léo. Vamos guardar esse ingrediente para repercutir com o Alex. Me parece um Newton Davi que não abre mão daquilo que sustentava, mas que minimizou um pouco a potência da política monetária. Curioso para saber o que é que o Alex vai pensar a respeito. Daqui a pouquinho ele está de volta na nossa bancada. Temos 10 horas com 22 minutos. Olha a galera do like aí. Passamos dos 1.400 likes. Já estamos avançando para os 1.500. 1.450 likes. Você que ainda não likeou, manda ver. Pro Aurélio, Bitcoin 4% de distância do all-time high. Coutinho vai separar o gráfico já pra gente. O Big Orange, TC é um oásis. Obrigado, meu irmão. O Ronin, o Luiz Henrique Novo deixou like aqui. Falou like pra Cami. Olha, Cami, tá vendo como você tá com moral? Ó, o Luiz Henrique Novo mandou ver no like. E o Roberto, bom dia com mais um like. Esse programa é muito informativo, seguro e muito divertido. Parabéns! Valeu, meu querido! E olha, cuidado aí, perfil paçoca, hein? Nesse clima de festa junina, tá todo mundo falando de mandar pra dentro. Pé de moleque, pé de moça. Paçoca ainda não apareceu, mas o senhor tome cuidado. E tem o canal que homenageia o nosso Coutinho. O canal da Fiboninha, um dos perfis que estão aqui no nosso chat. Deixa o like pro meu papai aí, pessoal. Olha que bonitinho. Ela, além de tudo, já tá alfabetizada nesse nível, escrevendo. Já, ela começou, inclusive, ela tá fazendo agora alemão. Quer fazer mandarim. Não. Vai brincando que daqui a pouquinho ela fala alemão. Aí eu quero ver você se virar. Ela vai falar Fata, que acho que pai em alemão é Fata, né? Fata, Fatazinho. Aí ela vai meter uma frase em alemão, você vai ficar assim, ó. Sem problema nenhum. Perdida. Você fala alemão? Não, eu vou falar com o tio Léo. Com o tio Léo? Eu não me garanto, não. 10h23. Pro Guizão, pro LST, pro Renner. E também tá por aqui o Luiz Almeida. Esta super galera quer saber de mais destaques corporativos. A Camila Nascimento destaca. Próximo destaque corporativo é TIM. A Fitch Ratings afirmou a nota AAA para TIM Brasil e também para a subsidiária da companhia. A agência de classificação de risco justifica sua avaliação ao considerar o forte perfil de negócios da empresa, a terceira maior operadora do país, que apresenta indicadores financeiros conservadores com baixa alavancagem e robusta liquidez. Conforme o relatório dos analistas, a TIM Brasil deve reportar um forte fluxo de caixa livre antes da distribuição de dividendos nos próximos 5 anos, devido ao crescimento da receita média por usuário e de serviços digitais.
TIM cai 1,32% na sessão, cotando R$ 20,92, Coutinho. Olha só, pessoal, TIM tem uma aula, né? Você nota que o fibo laranja, eu peguei ele pequenininho, e a sua terceira linha é R$ 22,70. Quando você olha para esse fibo longo, fazia tempo que eu não passava por esse gráfico. Então esse fibo ele foi colocado aqui e passou. Esse cara é 2271. Então quem está comprado está bem comprada. O ativo cota 2095. A queda do dia de hoje não traz nenhum tipo de problema, mantém o canal de alta. Logicamente coloca um stop se isso aí te causa algum tipo de desconforto. E aí você tem o quê? Duas linhas, a linha branca e a linha laranja, em cima do mesmo nível de preço. Então, 2270 é um ponto muito forte. Comprados, bem comprados, façam a condução. Não acho que deva ser feito novas compras, se já está no final do movimento. É mais realmente a manutenção, com destino a 2270. Ô, Coutinho, antes da gente partir para a abertura do mercado à vista americano, dá tempo de destacar essa manchete aqui da Multiplan, que anunciou 120 milhões de reais em JCP e um novo programa de recompra de ações. Cá, quer destacar alguma coisa no corpo desse texto? Porque quando uma empresa anuncia um programa de recompra de ações, o que ela sinaliza para o mercado é: os meus papéis andam baratos. E como eu, que mais informações sobre o que eu mesmo faço, mais informações do que ninguém eu tenho, eu sei que tá barato, eu vou comprar, eu vou trazer, eu vou entesourar isso, né? Trazer para minha tesouraria ações da minha própria companhia, porque assim que o ciclo de mercado mudar e eu não tenho pressa, empresa que sou e sei do que estou fazendo, eu vou lá e realizo um pouco. Ou seja, é um sinal de que Multi 3, no entendimento da companhia, está substancialmente barato. Traz números a esse gesto, a esse movimento pretendido, quantas ações estão sendo endereçadas, já temos isso, cara? Vamos lá, então. A Multiplan comunicou nesta terça-feira o pagamento de 120 milhões de juros sobre capital próprio, correspondente a 24 centavos por ação a títulos de proventos intermediários, utilizando parte do saldo da conta de reservas de lucros. Terão direito os acionistas inscritos nos registros no dia 27 de junho de 2025. Os juros sobre capital próprio serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a se encerrar no dia 31 de dezembro de 2025. Já em relação ao programa de recompra de ações, a Multiplan aprovou, então, esse programa de recompra de ações e, segundo a empresa, ele tem por objetivo aplicar recursos disponíveis de forma a maximizar a geração de valor para os acionistas. A companhia poderá adquirir até 10 milhões de ações ordinárias nominativas da sua própria emissão. O prazo máximo para a negociação das operações autorizadas será de 12 meses, começando no dia 25 de junho de 2025. Coutinho, analisa pra gente então o Multiplan, Multi 3. Vamos lá, pessoal. Aqui mais uma análise macro, tá? Você tem dois grandes envelopes de alta. Então, sobe, lateraliza, sobe. Comprados, bem comprados. O ativo cota 2687, objetivo 2915. 2791, esse cara deve dar uma oscilada. Nota que você tem aqui uma resistência muito forte de janeiro 24, mas tirando isso, tudo sob controle. O ativo de tendência de altos, comprados confortáveis, novas compras a critério, eu acho curto o intervalo, então vou deixá-lo como manutenção. Objetivo 2915. 10h28, dá tempo antes da abertura do à vista lá nos Estados Unidos de falar do papel que mais cai, CSNA3, 2,75% de baixa, 7,42. E aí, Coutinho? Nossa, esse aqui tá horroroso, deixa eu só fazer um reset no zoomzão e colocar no diário. Olha só, pessoal, o gráfico ruim, CSN perde R$ 7,66, que não deveria, cota 7,43, objetivo de CSN 7,36, perdão, e objetivo final, se tudo azedar, 663. 663. CSN cota então 7,42, 663, ponto gráfico de pior momento do papel, por isso se tudo azedar. Bom, vamos lá. Na ponta oposta, Raia Drogasil tá respondendo bem essa semana, hein? R$ 15,57. O jogo mudou para Raia Drogasil? Ah, ele tá furando aí um dos intervalos que você tinha. Isso. Você tinha um envelope de baixa, cai, lateraliza, cai. Raia Drogasil toca na sua resistência a R$ 15,55. A formação gráfica, cuidado, ainda é baixista. Eu preciso deste candle fora dessa região para quebrar toda essa minha movimentação. Então, na verdade, hoje
Quem está comprado, bem comprado. Quem não quer se desfazer do papel, por favor, coloca um stop aqui abaixo, da eventualidade que raia, bata na resistência e volte para dentro do canal. 10 horas com 29 minutos. Esse é o sinal de reversão que quem está esperando para comprar Banco do Brasil precisa encontrar em BBAS3, por exemplo? No caso de BBAS3, Léo, olha só. Você tem a lateralização, tá? O envelopezinho aqui que o pessoal já conhece. Então aqui você tem a queda, a lateralização, a queda. Essa linha você pode jogar ela para cá, na verdade. Então, BBAS3 restrito entre 21 e 22 e 17. E aí o sinal que você comenta é esse aqui, ó. Eu preciso de um candle de alta que rompa o 2217 e a partir daqui monte uma figura para os comprados começarem a comprar Banco do Brasil barato. Esse teu suporte aí na segunda linha é de 21 e... 21,07. 07, ok. Bom, 10 horas 30 minutos no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, especializada em mini contratos. A gente traz para você a abertura do mercado à vista na terra do Tio Sam. Olha o DXY aí, paradão. Nada de mudança no DXY, é um dólar a nível global um pouquinho mais encorpado, 0,15% de avanço, 98,116 pontos. Olha o VIX. O VIX muito próximo de perder os 17 pontos, 2,34% de marcha ré. Yields de 2 anos, 1 ponto base a menos nos pedidos de prêmio. Yields de 10, quase 3 pontos base a mais. Yields de 30, 2 pontos base e meio a mais nos prêmios. É assim que nós estamos. Camila Nascimento, índices acionários americanos. É você, Cá. O S&P abriu em alta de 0,19% aos 6.102 pontos. Dow Jones avança 1,19% aos 43.089 pontos, enquanto o Nasdaq sobe 0,58% aos 20.030 pontos. Russell 2000 destoa e está recuando 0,13% aos 2.158 pontos, Léo. Valeu, Cá. Em relação às 7 magníficas, Tesla abre em baixa de 0,40%. Nvidia sobe 1,35, que beleza. Nvidia buscando $150. Microsoft 0,6 de alta, Meta 0,4, Google 1%, Amazon sobe 1,22 e Apple abre subindo 1,11%. Pagamos a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Coutinho, tá voltando a ficar doce o cenário como há muito tempo a gente não via. Quando eu me refiro a essa frase, eu tô querendo dizer o que com ela? Houve momentos em que nós tínhamos o mercado americano com resiliência, aliás, em boa parte dos momentos, mas a algum ponto podendo puxar o freio de mão a qualquer momento. Agora, não é que não existam esses riscos, existem. 9 de julho vai ser importante para onde vai do ponto de vista comercial / tarifário o mundo. Vai ser importante monitorar a relação Estados Unidos e China ainda, embora a trocação de farpa tenha diminuído ou congelado. Então tem variáveis. A própria questão fiscal americana, como é que o Beautiful Bill do Donald Trump vai se sustentar? Ele só falou em aumentar gasto, abrir mão de receita, não falou de sustentação fiscal. Então tem sim elementos para a gente monitorar, é inegável. Mas o peso desses elementos a serem monitorados parece muito pequeno em termos de pano de fundo para o que vai apenas encorpando ainda mais a concentração de força compradora nas bolsas americanas em geral, nos papéis tecnológicos em particular. Nós voltamos a ver um filme que foi muito comum no governo Biden de, na dúvida, compra. Caiu, comprou. Os Estados Unidos estão lançando isso até esta altura da nossa cobertura, 10h33 do dia 25 de junho. E o gráfico também vai sustentando essa pegada de alta, esses canais de alta bonitos, em que os 4 personagens estão de acordo com a Black Arrow da Nelógica. Você tem Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 bonitos na foto. Graças a Deus a coisa melhora para os comprados, né? Ou seja, o problema da lateralização maior para mim, que, né, você já sabe, o grande incômodo é você ficar com o dinheiro travado numa operação que não anda. Ainda que seja uma alta, vamos chamar de uma alta discreta, é uma alta. Então eu tenho um canal e agora sim, eu precisaria romper as resistências, já no caso, as resistências dos canais, para que a gente consiga destravar. Logicamente, a gente sabe que para o mercado americano destravar, como o Léo comenta, você tem aí uma série de fatores, mas a mudança, ainda que tímida, de comportamento, já nos dá uma esperança.
10h34, Coutinho, vamos graficar alguns dos papéis que estão sobrando. Nvidia acaba de romper a resistência dos $150. Cota $150 com 26 centavos, é uma alta de 1,6%. Esse é o Stuart. Vibra, Stuart! Tá vendo? É em inglês, você consegue perceber o sotaque dele? Hein, Coutinho? Vai lá, Nvidia, NVDA. Não falo inglês! Olha só, pessoal. Bom, lindão, não tem nem o que falar, né? Ou seja, sobe, lateraliza, envelopão de alta e sobe. Então agora se desloca, se descola da região de $141. O objetivo, $158,96. Comprados, bem comprados. Novas compras eu não faria de novo. Parte final da movimentação, vou deixá-lo como manutenção com stop. Tesla disparou em meio ao lançamento, ainda que discreto, dos robotáxis do Elon Musk no último domingo. Segunda-feira foi um espetáculo, Tesla subiu praticamente 10%. Ontem realizou e hoje estamos vendo a sequência dessa realização. A gente tem praticamente $4 a menos para a TSLA, 1,10% de marcha ré. E aí, Coutinho, ó, tá vendo? Ó, o gráfico de Candles mostra pra gente na segunda-feira essa espinafrada, aí deixou até um paviozinho ali na parte alta, começa a correção ontem e ela tem sequência hoje. Fala aí, Coutinho. Olha só, pessoal, no caso de Tesla, bom, recordar é viver, né? A gente tem a entrada nessa região aqui de $277. Você tem um longo canal de alta, a formação ela é altista, parte boa, parte ruim, é aquela altista oscilatória, né? Então, assim, ela sobe, mas ela sobe oscilando. No curto prazo, Tesla fez o que tinha que fazer, sobe, lateraliza, sobe, envelope de alta foi completo, faz leve correção. Essa correção não invalida o meu movimento, por enquanto tudo sob controle. A correção projeta o seu pior caso, $320 mais ou menos, cota 336, para posterior alta. Comprados, bem comprados, aqui fundamental, colocação de stop caso se sinta incomodado com a eventual baixa. 10h36, e a Camila Nascimento separou um informativo sobre Tesla. Por onde você vai, Cá? Foram divulgados as vendas da Tesla na Europa e pelo 5º mês consecutivo a companhia registrou perda de clientes no continente e não só isso. As fabricantes chinesas mantiveram seu forte impulso no mercado de carros novos da Europa. A Tesla vem encontrando problemas no continente europeu por conta da reputação de Elon Musk e da sua participação no governo americano, que repercutiu mal e gerou muitas manifestações no continente europeu, Léo. Bom, a gente emenda ainda no território das 7 magníficas, depois do contexto mais encorpado de Tesla, para falar de Amazon. A Amazon vai subindo 0,73%, cá são $214 com 33 centavos. Você também tem notícia. O JP Morgan apontou que o impulso de $3 bilhões para a Amazon com um novo reajuste do Prime. Então, o JP Morgan reiterou a Amazon como a sua melhor opção após uma análise profunda de seu negócio de assinatura, o Prime Video, que agora estima entregar em valor aproximado $1.430 por ano aos membros, cerca de 10 vezes o custo anual de $139 nos Estados Unidos, Léo. E aí, Coutinho, no gráfico de Amazon, o que a gente pode destacar? Também bonito, né? Então você tem aqui um pivô e essa lateralização de curto prazo. A lateralização de curto prazo vocês já conhecem. Sobe, lateraliza, sobe. O que incomoda, excesso de lateralização, mas até aí a critério de cada um. O melhor é a figura que é altista. Próximo objetivo de Amazon, $223,61. Objetivo final desse movimento, lindão, $242. Tá na hora da gente, eu tava esperando aqui alguns minutinhos, medir o impacto da abertura do avista americano aqui pro Brasil. O Stuart vibrando como é que é, Leozinho? Que esse aí, o Stuart lá gringão, ela não é? Esse é o Stuart. Ele é americano, tá na boa. Agora, o Serginho... Serginho vai nos Unidos do Xi. O Ibovespa renova a mínima 0,81% de marcha ré, mais de 1.000 pontos de correção. Ameaça perder os 136 mil. Indifut caindo 0,6%, é uma queda na variação percentual até mais tímida, 138.435 pontos. E o dólar avançando 0,50% no Brasil, R$ 5,545.
Coutinho, vamos para o gráfico do dólar e do índice. Depois da abertura nos Estados Unidos, houve um aprofundamento da fuga ao risco no Brasil, com o dólar mais caro e a bolsa mais barata. Mandamos super bem, Leozinho. Olha só, lembra que eu falei? Alta curta em função da LTB. O mercado já virou. Cota 1,38,320, agora deve ir a 1,37875. Atento. Ponta vendida no índice, oscila no 320. Dólar, mesma coisa. Pivô de alta no dólar já desenhado. Dólar testa de novo R$ 5,552, só que dessa vez já tem objetivo para montar. O objetivo do dólar, R$ 5,577. Vamos lá, Camila Nascimento volta o nosso olhar para o mercado americano, dessa vez com FedEx. Lembra, vamos ver, essa você gosta de cinema, Coutinho? Gosto. Então muito. Essa você tem a obrigação de saber. A obrigação já me preocupa. Qual o grande clássico do cinema? Não tô falando de filme preto e branco, não. Já é anos 2000, acho que década de 90, anos 2000. Qual o grande clássico do cinema? Náufrago. Aê, meu garoto! Esse é o Coutinho! Náufrago com Wilson. Ah, com o Wilson. Bola. A bola Wilson. Bola Tá Wilson. bom, é porque existe lá FedEx, né, no filme do Náufrago. Por falar em FedEx, mas aí as notícias não são boas, não. FedEx divulgou resultados ontem à noite e os números frustraram o mercado, que tem apertado mais o botão de venda do que o botão de compra no papel. A Camila Nascimento traz os moldes. As ações da FedEx caem com a demanda e previsão de lucro afetada pela turbulência comercial. Então, as ações da companhia recuam depois que a gigante de logística previu um lucro para o trimestre atual abaixo das expectativas e meio às pressões causadas pelas tarifas dos Estados Unidos e pela decisão do presidente Donald Trump de revogar o status de isenção de impostos para determinadas remessas de consumidores da China. Vamos então para esse trecho aqui do texto que explica um pouco dessa queda, né? A perspectiva pessimista da empresa ofuscou um lucro melhor do que o esperado para o quarto trimestre, encerrado no dia 31 de maio, uma vez que os cortes de custos e a melhora nos volumes de exportação ajudaram a aumentar as margens operacionais. No pré-mercado americano, FedEx chegou a cair mais de 6%, quase 7%. Agora, no mercado americano, FedEx recua 5,38%, cotando $217, Coutinho. Vamos lá, pessoal. No caso de FedEx, o que aconteceu é que quando você pega e compara com o gráfico das 7 magníficas, não maravilhas, como eu falei, você vê que elas andaram aqui. E FedEx tem esta região em amarelo, onde você tem a quebra do movimento. Então ela se recompõe de forma mais lenta. Lógico, ela ficou atrasada em função disso. E o que era para ser um envelope de alta, assim como todas as outras, no caso de FedEx, fica ruim. Então você vê que o ativo ele está aqui agora numa formação de convergência, fundos ascendentes, topos descendentes, e isso gera uma posição ruim. Difícil falar se é para cima, difícil falar se é para baixo. Comprados em FedEx, por favor, coloquem um stop. 10h42. Bitcoin é a nossa próxima atração. Vamos lá com o gráfico do Coutinho. O Ibov renovou mínimas nos últimos minutos. Tocou 135.962 pontos, Ibov à vista, tá? É uma briga danada nessa faixa dos 136 mil pontos. Coutinho, com você. O Bitcoin, por favor, atenção. O ativo sobe nos últimos 3 dias, mas nota que está desenhado aqui um canal de baixa, tá? Então o Bitcoin ele tem que testar o 109.444, primeiro ponto. Depois teria que retestar aquele ponto que a gente cantou lá atrás, 112.050. E aí sim, com estes 2 pontos rompidos, você falar em manutenção de alta para Bitcoin, tá? Então, por favor, eu sei que Bitcoin eventualmente tem aí uma certa tendência ao carregamento, mas por favor, atenção. Eu ficaria mais confortável, pelo menos, com o rompimento do 108 para romper o canal de baixa. Aí sim, se romper o canal de baixa, o 112 eventualmente fica mais factível. 10h43, Bitcoin numa reação bonita rumo aos 110 mil dólares ou até para além disso, não é? Esse rompimento importante de resistência estaria na faixa de quantos milhares de dólares? 109.444. 10h43, obrigado, Coutinho. Meus amigos, para a gente se despedir desse mergulho, eu preciso chamar a atenção de vocês para Google.
Google está subindo 2,5%, 172 dólares. Ó, você tá ouvindo aí a chapuletada no Ibov de novo? 0,88% de marcha ré. Quero chamar a atenção de vocês para a questão de fluxo. Como o roteiro está lindo, perfumado, bonito, florido, o que você quiser para adjetivar, para investimentos nos Estados Unidos, como está havendo uma concentração de capital lá nos Estados Unidos, foi um risco que eu levantei com o Beida hoje mais cedo. Não estranhe se o gringo, que estava passeando pelo mundo, de repente voltar com mais mão pesada para alocar nos Estados Unidos mesmo. Mas imagina, seria uma concentração exagerada. O que aconteceu no final do ano passado? Foi só em relação ao Brasil. O Brasil em especial, porque a gente também se ajuda pra caramba, né? Brasil, mas o que aconteceu em relação ao mundo? O dinheiro foi muito concentrado nos Estados Unidos. Se houver os sinais corretos na percepção do mercado, esse dinheiro pode voltar a se concentrar muito nos Estados Unidos, tá? Então, me parece um ponto-chave da nossa cobertura monitorar com ainda mais afinco o fluxo pensando aqui no Brasil. Google, por exemplo, é um dos destaques. Olha aí como o botão de compra está sendo buscado. O Google subindo mais de 2,5% praticamente. Google está de volta, pessoal, à faixa dos 171 dólares, o Coutinho fala. Canal de alta, formação gráfica boa neste sentido altista, ruim, de novo, no sentido da erraticidade do movimento. Então ele sobe, ele volta, ele sobe, ele volta, ele sobe, aqui sobe mais longo, agora volta para subir. Google ficou amparado nesse suporte a 167, cota 171. Objetivo de Google, se tudo sob o controle, 182 dólares. Nota que você tem a linha horizontal como resistência e a parte superior do canal em ângulo também como resistência. Como as duas tocam no mesmo ponto, a priori você tem o upside liberado até 182. 10h46, no oferecimento de CME Group, você curtiu a cobertura do mercado à vista nos Estados Unidos? Amanhã a gente volta a fazer esse mergulho mais completo. Agora a gente inaugura os pedidos da audiência junto à dinâmica local. Só quero chamar a atenção de vocês para um tweet de Fernando Haddad. A Cá me mandou isso praticamente na faixa das 10 da manhã e agora me parece um momento mais adequado para publicizar. O Hugo Mota pegou no contrapé o governo. O governo não imaginava que o Hugo ia pautar para esta quarta-feira a votação do mérito do PDL, o projeto de decreto legislativo que susta as medidas do IOF. Sustar as medidas do IOF é tirar um dos pilares de arrecadação nos quais o governo estava se apoiando para fazer cumprir o arcabouço fiscal. Na tela, o decreto do IOF corrige uma injustiça, combate a evasão de impostos dos mais ricos para equilibrar as contas públicas e garantir os direitos sociais dos trabalhadores. Veja que o Haddad, isso foi hoje, faixa das 10 da manhã, então o Haddad, ele reage, ele responde à indicação de votação do mérito das medidas do IOF por parte do presidente da Câmara, dobrando a aposta nas medidas que o governo defende. Não é um Haddad em silêncio, não é um Haddad agindo nos bastidores, ou se estiver, ele não está só agindo nos bastidores. Ele está agindo nos bastidores com a postura que ele escolher, mas publicamente a postura que ele escolhe é: a minha agenda, que é a do governo, não está errada. A minha agenda promove correção de injustiça, combate à evasão dos impostos dos mais ricos, equilibra as contas públicas e garante os direitos sociais dos trabalhadores. Por que é relevante trazer essa peça? Porque aquela dinâmica de outrora, sobretudo de 23, em que presidente da Câmara e ministro da Fazenda viviam de mãos dadas e encontravam harmonia para fazer o andamento da agenda, essa dinâmica já há algum tempo desconstruída ganha ainda mais distância na relação Mota-Haddad. O Mota não só discorda da premissa do tweet do Haddad, como através da votação elástica de urgência em torno do PDL, mostrou para o governo que a Câmara tem tudo e mais um pouco, ou de tudo e mais um pouco, para derrubar mesmo a medida. E o ministro da Fazenda está dobrando a aposta no mérito da ideia, da pauta. Tivesse o Executivo protagonismo e condição de sustentar essa pauta, eu não estranharia esse posicionamento do Haddad. Em não tendo, e sabemos que não tem, porque depende mais do Legislativo do que do contrário, me parece uma postura arriscada, para dizer o mínimo, a de Fernando Haddad. Vamos lá para os pedidos da audiência. Nós damos prioridade para os membros do YouTube do TC. Olha lá, já passamos de 1.550 likes.
Será que você vai conseguir os 1.600? Faltam quanto? Coach, são 50. 50 likes 50 em quanto tempo? likezinhos em 10 minutos. 50 likes em 10? Pessoal, 50 likes em 10. Mostra em clima pra mim. junino. Sonoplastia, por favor. Atenção. Atenção. Você é de quadrilha também, Coutinho? É isso, Lindão. São 51 anos, né, Respeita Lindão? a minha história, tá Respeita bom. a minha história, Lindão. Pessoal, 50 likes em 5 minutinhos aqui pro meninão, vai. Federal Reserve. Vamos lá. Opa, atenção, Camila Nascimento. Falas da dirigente do Fed, Susan Collins. Ela disse ser apropriado reduzir os juros neste ano, na visão dela, mas diz que isso vai depender das tarifas. Ela também disse que espera ver mais impacto das tarifas ao longo dos próximos meses. Léo. Repete, por favor, a autoridade do Banco Central Americano? Susan Collins. Susan Collins. Ela acenou para cortes. Isso, espera ser apropriado reduzir os juros ainda neste ano. Ok, diferente de julho, como Michelle Bowman e Christopher Waller, mas é um aceno para corte. É mais uma fala que aponta para algum recuo ainda neste ano. Recuo neste ano já está precificado, né? A FedWatch já denota corte a partir de setembro há um tempo. Bom, é o seguinte... passamos dos 1.600 likes, eu não vou nem falar, porque senão isso aqui fica arrogante. O Dorival José tá na área, o Alexandre Cerqueira, o Rodrigo Milan, o Aurélio, o Luiz Henrique Homer, o César Cruz e o Walter Antônio. Vamos lá! O Som também já likeou aqui, obrigado pela audiência de vocês. Vamos começar pelo Zap hoje. Sebave 3, pedido que vem aqui no nosso DDD 11 937261318. Coutinho. Vamos lá, pessoal. No caso de Sebave, deixa eu só dar um zoomzão para enxergar o que está acontecendo. O ativo cai, ele faz um movimento de correção. Essa correção tinha um suporte a R$ 4,12. R$ 4,12 é um ponto de inflexão. Então você tem o início do processo de inflexão. Essa região, ela é uma região de compra ainda um pouco insegura. Nota que eu tenho um mega canalzão de baixa. Compras a critério, compras parceladas, preço médio positivo. O seu objetivo passa a ser R$ 4,97. Eu não vou nem perguntar como é que você, Fiboninha, está com este capacete. Peguei uma grana. Pegou uma grana. Tio Buca. Ele vai descontar do seu salário. Tá vendo? Você acha que tem almoço grátis no mercado? Pra comprar azul, né? Sei lá o que ela vai aprontar, de repente ela nos conta. Você vê que a Fiboninha tá com o urso da CME como toquinha para a sua cabeça, indicando que o Ibov é cada vez mais para baixo, Coutinho? Vamos dar uma olhada no Ibov, vamos ver como é que o mercado está se comportando. O Ibov lateralizado, o Ibov restrição 134,990, 140. Baixista, sim, então olha só, cai, lateraliza para cair. Envelope de baixa desenhado, figura gráfica baixista. Quem está comprado em mercado brasileiro, por favor, atenção, correlacionados ou os beta positivos correlacionados com o Ibov, pode fazer sim um movimento para baixo. Pedido aqui do nosso chat, Coutinho, o Torresmo Milanesa pediu análise de São Martinho. São Martinho, se eu não me engano, SMTO3. Esse também, baixista no curto prazo, longo pivôzão de baixa, então cai, corrige, foi lá na terceira linha certinho para cair. O ativo cota 1,865, perdeu 1,833, tá decretada a venda. O objetivo dele, objetivo longo, você tá falando de R$ 15,15. O Paulo César pediu análise de Guai 3 Guararapes, Coutinho. Guararapes na tela, double clique e zoomzão. Deixa o ativo terminar de ler e vamos resetar. Figura gráfica bonita, sobe, lateraliza, lateralização, tudo sob controle para mais um eventual movimento de alta. 8,42 é a sua resistência, 8,76 tem uma nova resistência ali fazendo um rearranjo do Fibo, comprados, bem comprados. Se liga, Marcelo. Se liga, Marcelo. Ganhei 15 pilas. Com o quê? Tô operando meta. Meta tá bem. Vai lá. Meta tá bem. Vai lá. Vamos lá? Olha só, trocando pro Black Arrow, meta double click. Olha só, meta, sobe, lateraliza, sobe. Sucessão de envelopes de alta.
$713,01. Objetivo de meta, 762. Pit stop, 740. Figura de cunho autista. Eita. Fala se não dá pra ficar. Que orgulho. Coração né? até bate Não, nessa que hora. orgulho, que orgulho. Fiboninha dando aula aqui, ó. O Aurélio tá pedindo Smart Fit, é o nosso próximo pedido. O Aurélio, que é membro do YouTube do TC. E o Meirense está pedindo B3SA3. O Flávio diz assim: Powell vai falar às 11? Sim, tá no nosso radar. Ele fala no Senado, hein? Então, por favor, Coutinho, você vai começar com Smart Fit, à vontade. Sobe, corrige, sobe, lateraliza, tudo sob controle. Só não tá melhor porque é uma lateralização um pouco descendente. Então vamos fazer o seguinte: comprados, bem comprados, por favor, atento. Ativo cota 24, tem que romper 2482 e 2569. Aí sim a coisa fica melhor com o objetivo 2813. B3? B3SA3? Então vamos lá, B3SA3. É porque o Léo Pinheiro fica fazendo charme, chamando atenção. E aí, olha só a setinha verde. B3SA3 tinha uma compra a R$12,89, compra executada. O ativo cota, R$13,58. Então tá aqui a figura gráfica de curto prazo, belíssima, sobe, lateraliza, deixa subir. B3SA3, ponta comprada, novas compras a critério. Primeiro objetivo, R$15,04. Este é Marcelo Coutinho, que vai para a sua despedida agora com os últimos 2 pedidos e a gente volta a ouvir o nosso Alex Martins. Ah, tem muita gente falando de Banco do Brasil, insistindo. Banco do Brasil até melhorou, né? Tá caindo 1%. Mínima intradiária foi 21,14, agora a cota 21,24. E aí, Coutinho, tem muita gente, mas muita gente querendo comprar Banco do Brasil, mas com aquele medo de pegar a faca caindo. Né? Eu aguardaria um pouco, tá? A má notícia, envelope de baixa, o objetivo permanece aquele 19,85, que de novo não é o meu fundo, é um objetivo. Eu posso ter abaixo de 19,85. Lateralizado, compras acima de 22,17 e mesmo assim com uma figura gráfica boa. Little Couto. Little Couto, fala, meu amor. Tenho uma dúvida. Qual a dúvida? Por que lojas 24 horas têm fechadura? Já pensou nisso? Por que lojas 24 horas tem fechadura? Não sei, lindinha. Eu tenho até medo de entrar nessas. Tem a menor ideia? Tem a menor ideia, mas é uma boa provocação. Se a loja é 24 horas, não precisa de fechadura. Ela não vai estar sempre aberta? Interessante. Mais interessante ainda tá a vida do vendido em Vale. Vale acabou de renovar a mínima intradiária. Alô, Aline! Aline, já tenho certeza, amanhã vai escrever pro Beida. Vale 3, cota 49,77. Nosso chat tá pedindo, é o seu destaque final. Abaixo dos R$50, Milton Leite olharia pra Vale e diria: que fase de Vale. Pois não, Coutinho. Valecita tá lá, então, né? Pivôzão, cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Vale é pra baixo, já vim falando. Objetivo de Vale, 4896. Deve dar uma oscilada nas linhas amarelas, 4951. 4805, mas não tem nem o que falar. A linha principal, para não ficar muito poluído, R$48,96. Passou da terceira? Não, lindinha, não passou da terceira. Não, meu amor, não passou da terceira. Coutinho, tamo junto. Amanhã tem mais. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Um bom começo de dia. Eu os vejo às 12 horas.